pessoas! Estamos começando mais um podcast LCM, Liderança, Cultura e Mobilização. Hoje temos o prazer de receber ele, que é indígena, formado em Psicologia e Teologia, com mestrado em Educação e ênfase em Antropologia. É especialista em Gestão de Pessoas e Neurociências. É professor da Universidade Federal de Alagoas há mais de uma década e há 18 anos é professor de ensino superior. Ministrou diversas disciplinas, dentre elas análise do comportamento e psiconeurobiologia. Foi vencedor do primeiro prêmio Arnon de Mello de Literatura. Foi vencedor do Prêmio Nacional Helena Antipoff e também vencedor do Prêmio Nacional Arthur Ramos, ambos promovidos pelo Conselho Federal de Psicologia. É o coordenador e criador do projeto Ouricuri Caiçara. Possui um canal informativo no YouTube, bombado, com milhares de seguidores. É supervisor clínico da Universidade Federal de Alagoas. É pai... Rapaz, já colocaram isso aqui logo de imediato no roteiro do homem. Vamos lá, vamos encarar, né não, Cícero? É pai de 11 filhos e mora com suas 2 esposas na mesma casa. O podcast LCM tem o prazer, a satisfação de receber ele, Gerson Alves da Silva Júnior, o Tamuia, professor Tamuia Cambembe. Seja bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cícero, aí pelo convite. Prazer nosso. E estamos aqui para tentar esclarecer aí qualquer né? situação de dúvida que as pessoas tenham, né? Acho que vão ter aqui, né, mano? Acho que vai surgir muita coisa boa aqui, né, Cícero? Verdade. Júnior, vamos começar falando de origem. Você fala sempre que eu acompanho muito o seu trabalho, sempre que você fala alguma coisa, você faz questão de citar o início, a origem. Então vamos lá. O Gerson Alves da Silva Júnior, ou o professor Tamuia, como surgiu? Conta um pouquinho aí desse início pra gente. Eu sou filho, como já é sabido por muitos, né, de cortadores de cana, né, digamos assim. Eu sou de um tronco indígena que acabou no processo da organização social brasileira, sendo escanteado, escravizado e foi parar aí nas usinas, né, cortando cana, né? Então, todos os meus familiares, na verdade, vêm dessa origem de cortadores de cana. E meu pai, eu tenho que agradecer, na verdade, a figura da minha avó, que foi quem insistiu ao meu avô para sair daquela realidade. Se instalaram na cidade de União dos Palmares, ali na beira do rio Mundaú. E dali meu avô, com muito esforço, começou a vender farinha. E vendendo farinha e outros artigos na feira, foi como ele conseguiu sustentar a família. E meu pai aí também conseguiu, já com acesso à educação, me dar uma condição diferente para que eu pudesse estudar. Como a gente vem dessas origens pobres, né, humildes, sem família política, sem família de ninguém milionário, sem muito ajeitado, entende, né? Que a educação é o único ponto de salvação para a gente conseguir se afirmar. E aí foi por isso que eu usei... Como diz nosso amigo André, o poder transformador da educação. Um abraço, André Maí. Isso, exatamente. Então eu tive a educação aí como um ponto-chave para poder ser o brilho, né, dentro da sociedade, né? Então foi isso que me fez correr para poder obter as formações, trabalhar como professor, ser um diferencial. Nessa parte nesse início, você ainda pegou a parte do corte da cana? Você ainda pegou esse início difícil? Ou você já pegou uma situação mais... Não, essa realidade pertenceu à realidade dos meus pais, né? Não é a realidade que eu vivenciei. Agora, veja bem, isso é da nossa realidade cultural. O meu pai nunca ele deu uma vida confortável, assim como eu também não dou aos meus filhos. Então, meu pai sempre me levou para os ambientes formativos da família. Então, eu convivi em ambientes interioranos, né, sem luz elétrica, né? Então, era ritualístico, a gente ia ali todos os meses, né? Cresci nos sítios, embora já estudando e morando uma boa parte na cidade, na capital de Alagoas, eu, todas as férias, estava no interior, todos os feriados, finais de semana, que era para não perder justamente esse vínculo, essa origem. Do mesmo modo, mais estruturado hoje, todos os últimos finais de mês, né, obrigatoriamente e religiosamente, todos os meus filhos vão para a mata fechada comigo para que a gente dê continuidade
né, a essa questão da nossa origem indígena e preserve toda a cultura que a gente possui. Show de bola. Quais as principais lembranças da fase até chegar ao professor Tamuia? O que é que você rememora aí que foi interessante nesse processo, adolescência, enfim? Aí também a gente vai falar daqui a pouquinho da capoeira, onde ela entrou, se você já quiser dar uma explanada. Os pontos assim que são mais marcantes para mim é que a gente, quando é jovem, a gente não fica preocupado em se definir. A gente, quando é jovem, a gente vive a onda do que todo mundo é. Aproveita, né? Isso. É o carpe diem. E você, criança, você não acha que você é diferente do outro. Você não faz essa leitura. Então, eu na escola, eu nunca achei que eu era algo diferente das outras pessoas do Brasil. Por quê? Porque eu imaginava que a realidade que eu vivia, de fazer badoque, arco e flecha, né, de caçar passarinhos, de comer tapioca ou coisas específicas, né? Aquela era uma realidade geral. Até que um dia na escola, né, eu fui confrontado por uma professora de geografia que me censurou porque eu usei a palavra pocô. Não, professora, pocô. Ela disse, pocá é uma palavra que não tem no dicionário. Pelo menos no Aurélio Buarque da época. Tirou uma onda, tinha, foi a professora. Não tinha a palavra pocá, né? Sim. E aí eu disse, como não tem? Pocá, pocô. E eu não sabia outra palavra, na verdade, pocá é uma palavra de tronco tupi, que significa estourar, explodir, né? Abertura, né? Por isso pipoca, né? A história da pipoca, né? Até a palavra Pernambuco, né? Vem o pocó, né? Aí, né? Então, os troncos linguísticos, pô, mas não tem. E aí ela começou a censurar outras palavras que eram comuns no meu ambiente familiar, e não era, e aquilo ali me causou muita estranheza, muita dificuldade na escola. Foi na escola ali que eu aí chegava em casa e dizia, mas mãe, eu falo, a professora sempre briga comigo. E minha mãe, uma pessoa já também instruída, com muita paciência, explicava, né? Não, meu filho, mas é porque a gente vem de uma realidade que não é igual a de todo mundo. O Brasil, ele é formado por estruturas diferentes, culturas diferentes, mas somos brasileiros, entendeu, de origem indígena, por isso que a gente tem essas diferenças. E aí outro momento de choque muito grande é porque eu nunca entendi essa relação como uma relação conflituosa. Eu entendia que somos partes do Brasil e o Estado brasileiro tinha uma relação de respeito por nós. Aí foi quando o governo Fernando Henrique... Ou devia ter, né? Deveria ter, né? Então, quando o governo Fernando Henrique, ali no ano 2000... fez a comemoração, olha, hoje quando eu olho 21 anos atrás, a comemoração dos 500 anos do Brasil. Eu estava jovem, 20 e poucos anos ali, e aí eu disse, pô, mas como é que pode comemorar os 500 anos do Brasil, se o Brasil existe antes desses 500 anos, mas o Brasil que existe antes dos 500 anos, existe para a minha base familiar, para a minha matriz familiar, que não é europeia. Pelo menos, entendeu? Eu sou mestiço, né? Digamos assim, sou fruto da miscigenação também, mas a base cultural, a estrutura maior, a relação genética maior que a gente tem é com a natividade. Então aquilo ali ficava, para mim, muito contraditório. E aí foi onde eu percebi que, de fato, não dava para se conceber igual ao não índio. Uma né? Unidade, né? Não dá para suas especificidades. Exato, né? E aí vem os costumes, a questão... Hoje mesmo, quando eu falo que convivo com 2 mulheres, né, e tenho 11 filhos, e na verdade... Ele está dando a deixa, viu? Eu convivo com 2 mulheres, mas eu tenho 3 mulheres, na verdade, né? E os filhos são de 5 esposas diferentes. Então, quando as pessoas veem isso, elas dizem, pô, então é um bacanal, esse cara vive aí como um casamento aberto, uma coisa assim, bota aberto, uma suruba, né? Algo desse tipo, né? É isso que as pessoas imaginam. E aí eu vou dizer, eu sou conservador. Quer fazer uma tribo sozinha, né? E aí eu vou dizer, eu sou conservador. Aí o cara diz, porra, que história. Conservador. Como é que você é conservador? E a família tradicional? E eu fui professor de antropologia há muito tempo, pouca gente sabe que a família tradicional é a família estendida. A família nuclear, pai, mãe e filhos, não é a família tradicional, essa é a família moderna, fruto da estrutura, entendeu? Da expansão da lógica de consumo. Não vou nem falar da lógica capitalista, que eu não critico a lógica capitalista, ela
ela na verdade, ela trouxe benefícios para a humanidade, e essa lógica as pessoas ficam tentando entender a partir da realidade delas. Só que o que eu vivo hoje, os grupos indígenas sempre viveram há mais de 20 mil anos atrás. A humanidade sempre viveu. Então eu conservo muito mais do que... Uma coisa conservadora, né? As pessoas pensam, né? Não é um relacionamento aberto, é um relacionamento que exige responsabilidade da minha parte, da parte delas. E eu lembro muito do meu avô também, porque eu já cresci num ambiente de influência católica. Minha mãe muito católica também. Eu cheguei um determinado dia na casa do meu avô, que tinha também vários relacionamentos. E meu avô estava batendo no meu tio que tinha ido numa gandaia. Poxa. Eu disse, rapaz, como é que pode, né? Preconceito é esse? Eu fiquei sem entender, porque eu era jovem, estava influenciado ali pelo catolicismo. Nossa, e aí eu fui perguntar ao meu avô, avô, o senhor tem mais de uma mulher, como é que o senhor... uma coisa é você ter mais de uma mulher e assumir responsabilidade com elas. Outra coisa é você pagar uma mulher para ter sexo de maneira irresponsável, e isso destrói o homem, né? Então, essas percepções, elas só vão ficar claras com o tempo. Aí você vai perceber que, na verdade, tem um fator cultural ali que faz com que você perceba a organização de família e a estruturação das relações de uma maneira diferente do que concebe o europeu e do que concebe o sujeito de uma influência mais massivamente cristã. E sem criticar o cristianismo, que eu acho que trouxe grandes contribuições à humanidade, não vejo como uma coisa ultrapassada, vejo como uma coisa presente, que colabora, que contribui. Só estou falando que existe outras faces que não são apreciadas às vezes, e às vezes tentam ser engolidas também. Às vezes não olham por essa ótica o rapaz, né? A ótica da crítica e do etnocentrismo, né? O que é mais comum, né? Você acha que a criança, o adolescente indígena hoje, na escola, ele tem uma abordagem menos repressiva por parte dos profissionais, né, e mais de possibilitar essa compreensão? Tipo, não passar o que você passou. Porque a professora criticava o uso da palavra, né? Hoje, será que se tem essa discussão maior de que também faz parte da linguagem? Olha, a minha leitura de mundo é uma leitura bem particular. Eu penso que é próprio do ser humano se afirmar diminuindo o outro. E o desenvolvimento vai justamente nessa luta que alguns vão ter de não se deixar diminuir. Então isso é até uma mensagem que eu passo para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né? Que o cara diz assim, pô, eu fui humilhado, eu fui isso aqui, bicho, e daí, velho, eu sou também, hoje eu sou humilhado porque sou gordo, entendeu? Outro é humilhado porque é baixinho. O outro, que a humilhação é humilhado porque tem a bilunga pequena, entendeu? Mas é verdade. É verdade. O outro é humilhado porque nasceu com melanina demais na pele. O outro que é branco. Então, o ser humano, a gente não, vamos procurar um ponto de conforto genérico, ou que vamos destruir os preconceitos, mas o cara vai encontrar um outro ponto para ele diminuir. Ele vai sempre diminuir porque a sua roupa não é da mesma marca. Eu faço isso. Eu cheguei aqui antes no podcast me mostrar aqui um vídeo belíssimo de um gordinho mal acabado, cheio de ouro, entendeu? Pô, eu não tenho tanto ouro como o gordinho ali. Cheio de ouro, um carrão da porra, o gordinho, entendeu? Passeando com carrão, com relógio de marca. Eu disse, que gordo desocupado da porra, só realidade de consumo. Se o gordinho estiver me assistindo, viu? Não pense, eu estou mostrando como todo mundo tenta diminuir. Aí eu vi você maior do que eu, meu amigo. Aí eu fiquei assim, que cara desocupado, que a gente já vai tentando diminuir o outro para se afirmar. Né? E aí é um exercício. Tá mais gordo que eu, né? É um exercício que a gente já vai fazendo de entender assim que o mundo é grande e tem espaço para todo mundo. Agora, se hoje está diferente, eu acho que muda a ótica, porque um exemplo claro assim, tem uma questão da linguagem neutra, né, para não humilhar, né? Quem não usa a linguagem neutra vai ser humilhado. Sim. O cara não usa, pô, aí é preconceituoso, é outra forma de diminuir os outros, entendeu? Então, às vezes com o argumento de construir um mundo mais igual ou melhor, detona-se o outro do mesmo modo. É uma leitura. E o pior, porque a gente não sabe o mal que causa. Tipo, eu sempre fui magro, né? Você sempre me conheceu muito magro. E hoje eu tô assim um pouquinho, né? Além do peso. E vou jogar bola, velho. Quando eu tô lá, eu fico na frente, fazendo os gols lá e tal. Quando
Aí vem um cara da arquibancada, nada a ver, pô, eu lá todo animado, autoestima lá, metendo o gol, pô, aí o cara vai dizer, marca o gordinho, pô, só tem o gordinho, marca o gordinho, caralho. Aí eu digo, bicho, velho, não faço. Ó, dá um né, pra saber quem é o gordinho, velho. Aí quando eu vejo que sou eu, bicho, eu digo, ó, dá um nhaque, eu não faço mais um gol, não, bicho. Você é doido, meu. Aí fico tentando secar a barriga durante o jogo, pô, não existe não, velho. Eu penso, viu, Cícero, que a vida, que a gente puder educar os jovens, assim, para eles sempre estarem numa relação de troca, de diálogo e entender que é natural o outro querer, forma uma situação de embate natural que desenvolve o agressor e desenvolve o sujeito que está sendo vítima de agressão. E essa postura de compreender dessa maneira enriquece, porque se o sujeito, né, ele tem uma canção que a gente diz, menino, quem te chama é capoeira, menino, tem que ouvir com o coração, se você hoje não vier à roda, com certeza vai calar um berimbau. Aí faz superação, treinamento e perseverança, são os segredos para a vitória alcançar. Quem sempre perde, nunca perde a esperança, quem sempre ganha, não aprende a levantar. Então o cara que ele crescer num mundo, não é que não vai levar nenhuma pancada, nada, esse cara vai aprender a superar alguma coisa, a levantar, entendeu? Assim, é terrível. Eu quando lembro dessa professora, eu digo, pô, professora miserável, ela pegava no meu pé, entendeu? Depois tudo, você né? sendo professor, né, passou pelo eu mesmo. já evito fazer Tipo algumas de coisa. coisas, mas eu já Ou seja, vejo ela também, contribuiu, né, do mas jeito eu já dela. vejo também que o que acontece, às vezes eu exijo do aluno estudar, ou ter conhecimento de uma disciplina, o aluno chega e diz, eu estou traumatizado, professor, porque assim o senhor faz uma pressão que me deixa nervoso, a prova é muito tensa. Eu digo, pô, bicho. Mas é com essa entonação que ele faz assim, então... Às vezes sim, às vezes. Eu quero polemizar aqui, eu quero polemizar, homem é Às vezes polêmico. são alunos, né? E isso acontece, a gente fica tentando, assim, às vezes, pô, eu tento exercer um respeito à pessoa humana, mas o ser humano, e eu falo isso e educo os meus filhos dessa maneira, eles precisam também passar por situações de esforço e de provação. Tanto é que o meu filho, ele completou 18 anos agora, e como é parte da nossa compreensão de mundo, ele veio andando sozinho do sertão da Bahia até o litoral alagoano, ali na capital. Foram mais de 300 quilômetros andando a pé, entendeu? Mais de 50 quilômetros por dia, sozinho. Andando à noite, acampando nas matas. O companheiro iniciou com ele e até as unhas caíram. Caíram, né? não prosseguiu. E às vezes então, também ele... é parte do processo. Agora, isso, eu como um pai não fico com medo, fiquei com medo de acontecer alguma coisa com ele. Mas o fato dele ter superado isso sozinho também, cria um olhar sobre ele mesmo, de que ele é capaz de enfrentar os desafios. Ele se torna homem com isso, capaz. E aí você vê uma série de pessoas, não, eu dou sofrimento, não é comigo não. Bicho, então a vida não é com você. Porque a vida vai bater em todo mundo, vai machucar todo mundo. A diferença é quem vai tomando pancada e não desiste dos seus objetivos, entendeu? Continua firme e vai seguindo, entendeu? É esse Júnior, o processo. E entendendo um pouco o seu olhar, é como se, passando por uma aprovação dessa, ele deixasse de ser o filho do professor Tamuia e fosse de fato o Aron Atan. Constrói a própria identidade. A própria história, né? Até porque o que eu cobro e eu exijo dele, que o pai é foda, não sei o quê. Meu pai também, eu já digo, eu sou fodinha, foda é meu pai, né? Porque também já vem do meu pai, que por sua vez vem do avô. E isso é o que eu espero, que esses 11 guerreiros que vêm aí, né? Seu Gerson, um grande jogador de sinuca, né? É, o grande jogador de sinuca, exatamente. Todo esse contexto foi o que influenciou a sua escolha pela psicologia. A psicologia apareceu como algo do destino. Era um sonho, sendo bem honesto, a psicologia, ela entrou, eu tenho uma jornada aí, um momento, né, muito ligado à ideia religiosa cristã, entro no seminário, vou ser seminarista, e daí eu tenho um sonho, né? Eu acreditando que esse sonho é uma revelação, eu vou fazer psicologia dentro dessa perspectiva, né? Hoje eu faria escolhas diferentes, até por conta de uma visão mais estratégica do mundo, né? Mas
Não me arrependo em nada, porque a contribuição em termos de percepção do que é o ser humano, compreensão da sua dinâmica de funcionamento, foi muito enriquecedor para mim. Talvez isso me deu uma base muito boa para atuar com outras pessoas também, né? E você se tornou uma referência na área, né? Então, tipo, foi uma coisa que pode não ter lhe abraçado no início, mas que você abraçou e deixou ela muito maior do que quando pegou. A gente tem as nossas vaidades, né? Eu tenho uma vaidade que, assim, antes de mim não existia análise do comportamento no estado de Alagoas. Então eu lembro, já na época de faculdade, eu apanhando muito dos professores, não apanhando fisicamente, né, mas apanhando no sentido de brigas teóricas, né, dos professores contestarem, perseguirem, criarem situações, porque eu estava defendendo uma linha teórica da psicologia que não era defendida em nenhum outro ambiente. E daí a pouco eu consigo me formar, consigo fazer mestrado, vou entrando nas faculdades para dar aula, e eu vou formando uma legião de pessoas no estado, de tal maneira que hoje a análise do comportamento, quando ela não figura entre a segunda, está no máximo entre a terceira maior expressão de psicologia do estado de Alagoas, né? Então, a história de uma vida só, né? Então, daqui para frente, os novos alunos nem sabem que essa luta foi empreendida por mim. Então, eu tenho o que vale é que a luta está aí. Eu tenho uma história com a psicologia. Eu queria fazer psicologia antes do direito e tal. E, rapaz, aí chegou um cara extremamente capitalista, para você ver como as pessoas influenciam, né? E eu, querendo ou não, era um adolescente já, e eu admirava o cara, né? O cara bem sucedido e tal. Aí ele disse: "Aí, major, vai fazer o quê?" Eu digo: "Vou fazer psicologia." Ele disse: "Certo. Pra que você vai fazer psicologia?" Eu digo: "Eu quero entender a mente humana. Quero dissecar, velho." E eu, lendo muito romance de Machado de Assis, e ele tinha aquela introspecção psicológica toda. Eu digo: "Oxe, eu vou ser um Machado de Assis aqui das Alagoas. Eu vou dissecar a mente humana, Oxe, tu vai ver." Aí ele disse: "Eu tenho só duas coisas para lhe dizer. Você é um curso bom?" Aí ele disse: "É bom, mas eu tenho duas coisas para lhe dizer. A primeira é que você nunca vai entender a mente humana. E se for de uma mulher, você não entende nunca." E a segunda é que você não vai ganhar porra nenhuma só entendendo a mente humana, viu? Ou você entra em outras áreas e tal, não sei o quê. Aí, bicho, eu fiquei, né, aí desisti. Fiquei meio pensativo e desisti da psicologia, que eu também já tenho familiares muito no ramo do direito, e foi pelo direito, mas... O que ele falou é tão verdadeiro que eu sou de uma linha da psicologia. E eu acho engraçado que a gente nem trabalha com a ideia de mente, né? A gente analisa o comportamento. E aí outro dia eu estava na capoeira e um cara do direito disse assim, um cara lá brincou como se tivesse incorporado alguma coisa, disse: "Rapaz, e aí, vocês da psicologia aí, da análise do comportamento, vocês acreditam em que esse negócio é incorporação mesmo ou é negócio da mente?" Eu disse: "Bicho, se eu disser que nem na mente a gente acredita, como é que fica?" Ele disse: "Como porra é isso?" Então, aí fica mais complicado ainda. Para quem está nos assistindo, né, diz assim: e o que é isso? É porque a gente entende que a gente é uma unidade em termos de organismo, e o cérebro é uma estrutura que responde. Se o cara é cristão e está ouvindo dizer: "Rapaz, mas não pode ser assim." Não. Isso vem justamente do cristianismo, é um entendimento cristão, né? Que os cristãos acreditam na ressurreição da carne, né? Sim. Então, a carne, ela não é uma estrutura apartada da produção do que você faz, né? É o cérebro que trabalha, que processa e que responde ao que está posto no ambiente. Nessa linha, né, quais os principais desafios para... Porque um dos nossos questionamentos era esse, né? Ao ver sua biografia, por que escolher a análise do comportamento, né? E aí eu vou lá mergulhar na sua página do YouTube. Eu disse a você, não se engane não com a boina do rapaz. E comecei, a minha conclusão foi: por que não? Né? Porque vi que não interessa só a psicologia, né? E aí as suas reflexões ali, muito importantíssimas. E aí eu não sabia dessa questão de que, né, você foi o desbravador, né, do caminho aqui em Alagoas para essa matéria. Então, quais os principais desafios foram colocados? A aceitação, né, e com relação também aos alunos, como isso se dá? No primeiro momento, a gente estava num ambiente que era massivo a psicologia se direcionando para uma atuação psicanalítica, né, freudiana, que era mais conhecida sempre, né? E daí eu vinha com uma proposta que apresentava a psicologia dentro dos parâmetros científicos de estudar o ser humano considerando variáveis.
Para quem está nos assistindo e não entende muito bem o que é variáveis, é a gente comparar o sujeito que vai fazer uma plantação e dizer assim, olha, eu posso analisar que a coisa vai dar certo de uma maneira mágica e que vai chover e espero que chova. E outra coisa é eu entender que a planta precisa de uma quantidade X de água, de nutrientes, que existem pragas fúngicas, virais, bacterianas, parasitas que são insetos, entendeu? E de outras formas também que atacam a planta. Então, tudo isso são variáveis que podem influenciar no crescimento e no desenvolvimento da planta. Então, essas variáveis, elas podem ser controladas, trabalhadas e pode, de uma maneira ou de outra, a gente atacar o processo. Veja, usando um aditivo para acrescentar, usando aditivos para acrescentar alguma substância ali que esteja faltando quimicamente para a planta, usando algum outra substância química para anular um fungo, para anular uma bactéria, entendeu? Então, existem várias formas que a gente pode utilizar para poder estar corrigindo o processo, considerando variáveis. Sim. Se eu pego o comportamento humano e entendo da mesma maneira, eu vou compreendendo que, olha, peraí, eu não posso entender que o cara é psicopata, que simplesmente nasceu psicopata. Posso entender que ele tem uma genética que, pelos fatores de evolução... Só um segundinho. Tá. Tira aí, por favor, Fabiano. Pode tirar. Tira o... Desliga aí. Pode tirar o fio, depois a gente... Surpreendendo. Tire, desconecte, pô. Desconecte. Desliga ele. Desculpa, Júnior. Foi só o relógio que a gente colocou para acompanhar o tempo. Pode desconectar, Fabiano. Desligar mesmo. Porque senão ele vai ficar... depois a gente... Procurando. Pronto, beleza. Deixa assim. Pronto, eu digo, oxi, aí eu digo, pronto, vai explodir. Não, em resenha que eu esperei a primeira vez. Aí eu fiquei com aquela cara de paisagem, né? Aí a segunda vez, a terceira, eu digo, eu sei lá quantas porra esse bicho vai tocar. Deixa eu dar continuidade para onde eu estava aqui. Então, outra forma é a gente estudar o ser humano, compreendendo que existem variáveis que influenciam no comportamento dele. Então, a depender de como a mãe atuou com ele, se bateu, se não bateu, se ele foi um sujeito que conseguiu ter amigos na infância ou não teve, o tipo de alimentação também que ele teve, tudo isso afeta o desenvolvimento de um ser humano. O ambiente, o contexto cultural, a aprendizagem. Então, estudar especificamente esses fatores para compreender porque que uma pessoa se comporta do modo X ou do modo Y. E não simplesmente dizer que é um processo interno do sujeito e pronto. Sim. São explicações muito fáceis essas, que fizeram com que durante muito tempo a psicologia fosse alvo de chacotas até. Muita gente quando fala, o psicólogo vai rir, até vai dizer, negócio com o psicólogo, resolve o que? Uma conversa. E aí a gente vai apresentar uma proposta de psicologia diferente, dizendo assim, olha, bicho, a maneira que você interage com o mundo, a maneira que você lida com as pessoas e com as coisas que estão no mundo, isso retroage sobre você. Isso altera também a maneira que você percebe, enxerga o mundo e que você tem ganhos ou perdas com o mundo. E aí a gente aposta nesse modelo. Ô Júnior, essa questão da análise do comportamento, a gente poderia colocar como uma das maiores conquistas do seu trabalho enquanto psicólogo. Eu não sou o criador da análise do comportamento. Não, mas eu digo, a divulgação, a propagação dela aqui no estado e ela ganhar esse espaço que ela ocupa hoje, porque eu adoro me perceber assim. E se você atribui assim, eu fico, eu adoro, porque todo mundo quer se perceber grande e importante, né? Mas a verdade é que se eu morrer hoje, a análise do comportamento continua, muito bem, obrigado. Talvez se eu não tivesse aparecido, entendeu? Hoje, com a difusão pelos meios de comunicação, as formações online, também a coisa já teria ganhado um vigor. Mas eu particularmente gosto de perceber que eu fiz uma grande contribuição. Existe um trabalho do professor Rafael Belo, que também é professor da Universidade Federal de Alagoas, que ele aponta que o desenvolvimento da análise do comportamento aqui no estado, de fato, tem uma grande influência do meu processo ali formativo de pessoas, né? Assim como teve também um outro psicólogo que teve uma influência muito grande na formação de psicólogos com a fenomenologia existencial. Já a gente entra. Eu gosto de me perceber dessa maneira mágica, mas não é tão verdadeira, né? Você colocou uma situação não pode interessante. Para quem não é da psicologia,
E aí a gente costuma usar muito Freud, né? Quando falta uma explicação, diz, nem Freud explica. Então, para quem está de fora, vê Freud como, né, a referência da psicologia, né? Mas você coloca que não é bem assim. Isso, né? exatamente. Não é bem assim. Não sei... Uma das coisas que a gente diz é que Freud explica, mas eu tenho um menino de 2 anos que explica tudo também. O difícil é você apresentar uma explicação que seja pautada na realidade e que tenha realmente eficiência. Então, embora tenha havido muitas críticas, tudo, qual é a maneira que a gente responde? Eu luto o tempo todo para ser uma experiência de sucesso. Toda a vida é uma experiência para mim, mas o que é uma experiência de sucesso? Eu não quero que nenhum dos meus filhos adotem posturas autolesivas e autodestrutivas, e nem quero também que eles vivam subtraindo nada dos outros ou diminuindo e afetando outras pessoas, mas eu quero que eles sejam autossustentáveis e consigam viver numa relação de troca com outras pessoas. Então eu ensino constantemente a eles a produzir, a enxergarem o mundo como um ambiente de luta também, mas que não precisa você massacrar o outro, você tem que ter ferramentas para trocar. Sim. Então, se eu consigo fazer isso, e na vida adulta deles eles conseguem se firmar dessa maneira, eu vou entender que eu tive uma vida de sucesso. Veja, eu não estou pautando sucesso em ter bens materiais, patrimônio, como o gordinho lá do carro do Digital Influencer, entendeu? Com relógio, carrão e tal. Não, eu vou entender que o carro é uma peça funcional de transporte para carregar alguma coisa. Tá aqui o meu amigo Carlos, né, o Lúcio Carlos, que tem aí uma caminhoneta belíssima. Mas ele trabalha com o quê? Com placas solares, ele precisa dessa caminhoneta, ele mora na região de sítio. Exatamente. Então eu compreendo essa necessidade. No momento que o instrumento é apenas uma vaidade, né, como uma ferramenta de conquista de mulheres ou de destaque social, eu digo que essa pessoa, na verdade, está empobrecida. Não é porque ela não tem nada, não tem conteúdo, não tem nada para apresentar, nenhuma habilidade, então ela precisa fazer o quê? Apresentar marcas, carro, né? Apresentar um carro, apresentar uma casa grande, alguma coisa assim. Então, botar um negócio para apitar. As pessoas mais pobres são as pessoas que têm. Aí você, já está dizendo para todo mundo. Não, eu aceito o coroamento de pessoas, entendeu? Eu já disse que defendo o universo do capital, toda a propriedade privada, mas estou dizendo que é muito fácil se perder no universo do ter. Sim. E não ser nada. E é importante ser. Então, é isso. A resposta que a gente dá, mesmo para quem não é psicólogo ou para quem é psicólogo, diz que essa psicologia não funciona, eu espero que seja uma história de vida vigorosa, não é? que se sustente, que os filhos também tenham boas representações. Isso vai ser o maior sucesso que eu vou ter. Freud não explica algumas coisas, mas o Júnior explica. Eu chamo de Júnior, pô. O Júnior eu chamo de Júnior porque depois eu conto a história, mas é o professor Tamuia. Há um conflito aqui, porque o Lúcio chama de Júnior, aí a gente vai pesquisar, né? Professor Tamuia, e eu chamo de Gerson por causa da UFAL. Ô Gerson, ô Tamuia, vamos falar de um projeto muito legal que influencia a vida de muitas pessoas. Transforma, eu diria, porque já vi sim muitas vidas transformadas a partir desse projeto, que é o Ouricuri Caiçara. É um projeto que você e outros levam muito a sério, muito organizado, e eu queria que você explicasse para a gente como ele iniciou e os próximos passos dele também, enfim, desse um panorama geral aí do que é o Ouricuri Caiçara e como ele surgiu. O Ouricuri Caiçara, na verdade, é uma prática de matriz indígena. Eu, preocupado com essa coisa de morar nas cidades e meus filhos, né, e perderem a referência cultural, eu já falava lá atrás, olha, eu tenho que criar alguma coisa aqui que deixe os meninos novamente conectados com a questão das nossas matrizes culturais. Então, embora ele tenha surgido, né, em 2007 e 2008, foi quando ele estoura publicamente assim, mas o Ouricuri é uma prática que ele já existe há milhares de anos. Todos os aldeamentos do Nordeste e de outras regiões do Brasil afora, eles fazem sempre um ritual, no sertão que chamam umbuzada, aqui chamam Ouricuri também, fazem um ritual que eles pegam, embora o cara esteja vivendo na cidade, o cara tenha acesso a conforto, a luz elétrica, pega o cara e joga ele no ambiente da mata novamente, para ele viver como os ancestrais dele viviam. Por quê? Porque
ao longo dos milênios, é simples entender isso. Todo ser humano, a gente gosta de pensar as coisas de maneira mágica, né? A Índia é diferente. Não é gente do mesmo jeito, entendeu? Com inveja, com picuinha, com preguiça, do mesmo jeito que outros seres humanos. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai entender que um grupo humano luta para chegar em um determinado lugar e digamos que esse lugar tem abundância de caça, de pesca, de recursos naturais. Quando esse ambiente tem abundância desses recursos, o que vai acontecer? A primeira geração que lutou para estar ali tem uma postura guerreira, de defesa. Mas as próximas gerações que vêm, por ter tudo muito fácil, com muita facilidade, vão relaxando. Né? E vão relaxando. E aí esse é um processo humano que sempre ocorre. Ou vem outro grupo e engole eles, ou eles mesmos entram num processo de decadência que se tornam autolesivos e destrutivos. Então, os grupos humanos de origem indígena perceberam isso e criaram rituais. E esses rituais, eles implicavam em que? Bicho, você tem tudo, mas você vai viver aqui um período na escassez, na falta, vai passar pelo que os seus ancestrais passaram. Para poder você entender que a vida é uma luta. Se você relaxar, você vai ser engolido de uma maneira ou de outra. Às vezes a gente é engolido por nós mesmos, pelo nosso próprio comodismo. Então não pode. Né? Então, esse processo, para mim, o Ouricuri é um ambiente de retomada. Eu estou gordinho aqui, mas quando eu vou para o Ouricuri, eu volto magro, né? Volto mais em forma. Por quê? Porque, querendo ou não, o cara ali vai passar fome, frio, sede, vai trabalhar pra caramba, vai fazer serviço pesado, então tudo isso aí transforma você novamente. E aí a gente faz 2 eventos no ano, 2 eventos maiores dentro dessa panorâmica indígena, que um é de migração, caminhar, a gente anda no mínimo 150 quilômetros, são 5 dias de caminhada, passando fome, frio, sede e tudo, e no outro a gente vai para a mata e passa ali 9 a 10 dias dentro de uma mata, né? Então, com toda a sobrevivência, utilizando sempre recursos muito primitivos. Então essa é a lógica do Ouricuri, transformar as pessoas, dar uma perspectiva de que a vida precisa ser vivida com objetivos, com planejamento, entendeu? E com alianças também. O que eu achei muito top do Ouricuri é que ele é muito democrático. Quem quiser vencer os seus limites, quem quiser, enfim, ter essa experiência, pode ser o rico, o pobre, o negro, o branco. E eu já vi em diversas rodas sociais diferentes alguém lá que foi lá no Ouricuri e teve a sua vida transformada e teve essa experiência maravilhosa. Para a gente, né, fechar nessa discussão mais na parte profissional, e né, a gente quer aproveitar, né, que tem especialista em análise do comportamento tá aqui. O Tamu explica. A atuação na pandemia, a gente acha que todo mundo na pandemia teve dificuldades, né, para sobreviver de modo literal, né, mas principalmente com relação aos fatores, né, do pensamento, do Zé da mente, eu não gosto que gerou muita ansiedade, depressão. E a gente pensa mais para quem é da psicologia, né, passou tranquilo. Teve gente teve gente dentro da própria casa que descobriu que se odiava, né? Pois é. Uma peste dessa, como é que eu convivi tanto tempo? Mas também, né, teve o lado positivo, as pessoas se aproximaram mais dos seus familiares, tinha gente dentro de casa que não se comunicava, né? Como foi para o psicólogo, especialista em análise de comportamento, professor de psicologia, passar por isso? Não foi fácil, entende? Porque eu sou professor da universidade, a principal fonte de renda é a universidade, eu tenho dedicação exclusiva, mas eu tento montar a vida fazendo outros projetos, outras coisas, até porque uma quantidade grande de filhos dessa não dá pra gente ficar acomodado, né? Não dá pra se acomodar, né? Então eu acabo tendo outros projetos que eu não conseguia fazer com que eles girassem durante o processo da pandemia. Então isso gerou inúmeras dificuldades. E aí eu perdi também pessoas muito queridas durante o processo da pandemia. Eu mesmo quase morri, né? Fui internado, passei pelo processo de oxigênio, de tudo, ali fui parar na UTI. Então, isso tudo eu não posso encarar como um processo, foi simples, não foi, mas como eu já destaquei antes, eu entendo que a vida ela não é um processo perene de bem-estar.
né? Então eu sei que as pessoas fogem do que eu proponho enquanto vida, que as pessoas querem conforto. Por isso que os shoppings estão cheios, porque tem ar-condicionado, porque tem conforto, né? O que vende ali, é o conforto. Tudo ali na palma da mão. Exato, né? É o que as pessoas buscam. Só que isso não torna as pessoas mais fortes e melhores. Então, eu digo assim, não foi fácil, mas foi superado. E aí eu tenho um amigo que me ligou um momento e disse, bicho, como é que tu sabia que ia acontecer isso? Eu disse, por que você fala isso? Ele disse, porque é como se você já se preparasse para isso antes, entendeu? De certa maneira, todo o evento do Oricuri, até eu escrevi um texto falando sobre isso, nós caiçaras não tememos, né? Por que a gente não teme, na verdade? Porque a gente está o tempo todo se preparando para os desafios que a vida nos apresenta. Então a pandemia só foi mais um desafio, né? O tempo todo a gente está dirigindo, pode morrer, a gente pode perder pessoas queridas, né? Então a pandemia é mais um desses eventos. A gente tem que olhar a vida pelo ângulo das coisas boas que estão acontecendo. A pandemia, ela meio que maximizou medos já pré-existentes na gente, de perder as pessoas, de perder os bens. Isso, né? Você tem pessoas o que é a fórmula da ansiedade dentro de parâmetros científicos, né? É uma expectativa de futuro negativo. Isso a gente cria experimentos com animais e com seres humanos e os resultados são os mesmos. Você pega um animal ali, você liga uma sirene. Quando desliga a sirene, você aplica o choque no animal. Aí você liga de novo a sirene, 3 minutos, um rato, 3 minutos a sirene é ligada. Desligou a sirene, aplica o choque. Bicho, dificilmente tem um rato que precisa ser fazer 3 vezes. Quando você liga a sirene de novo, o rato endoida. Ele diz, pô, vou me ferrar lá na frente. Vou levar o choque. Quando esse negócio de desligar aqui, eu vou sofrer. Então, toda ansiedade, a gente chama a sirene de estímulo pré-aversivo, que é o estímulo que avisa que depois vai acontecer alguma coisa ruim. E a ansiedade generalizada? É porque acontecem eventos ruins na vida das pessoas sem ter uma sinalização clara. Então, quando está tudo calmo, dentro desse bicho está tudo muito calmo. Será que não vai dar merda? Entendeu? Então, a calmaria funciona como um estímulo pré-aversivo. Aí, vamos lá pensar na pandemia. Você tem todas as redes de TV, os canais de TV, ganhando muito, porque as pessoas estão em casa, estavam todas em decadência, porque tudo nas redes sociais, o jovem. Eu coordenei uma pesquisa na Universidade Federal, que é o pessoal, o público jovem, sem assistir mais TV, só redes sociais, YouTube e tudo. E aí o que acontece? As TVs todas perdendo espaço. De repente, pandemia, o povo em casa vai fazer o quê? Assistir TV. Para eles foi maravilhoso isso. Então, eles noticiam até hoje tudo quanto é desgraça, que não saia de casa, você tem que ter medo. Porque, entendeu? Infelizmente, a desgraça vende, né? A notícia ruim, ela vende. E aí, imagina, você tá ali preso, vendo fulano morrer, que tá aumentando o número de mortes e tudo. Isso é uma fórmula semelhante à do rato na gaiola, tomando choque depois da sirene. Então, o cara fica só na expectativa que alguma coisa vai acontecer com ele. O consumo de alimentos aumentou em quase 30%, pessoas obesas aumentaram, depressão, ansiedade, tudo quanto é problema psicológico, estourou. Aí você, então os psicólogos ganharam muito com isso. Não, porque psicólogo ganha quando as pessoas estão com dinheiro. As pessoas também perderam muito dinheiro, então elas não têm como procurar psicólogo, né? Então, esse é um fato também. Ô Júnior, vamos entrar agora numa questão que também influencia muitas pessoas. E o que eu acho bacana também dessas suas atividades é que a capoeira influenciou muitas pessoas, inclusive eu fui uma delas. O Oricuri Caiçara influencia muitas pessoas. E também o canal no YouTube, que é uma coisa que a gente debateu antes dessa entrevista. Bicho, cada reflexão bacana você traz lá. Como foi que você teve essa ideia de entrar também na internet, de entrar com o canal no YouTube e, enfim, maximizou ele durante a pandemia? Como foi que surgiu essa questão do YouTube? Na verdade, o YouTube, o canal do YouTube tem crescido, mas não na escala que a gente esperava, né, no primeiro momento, né? Porque é um canal sério, que não tem humor, não tem piada, não tem mulher nua, não tem nada disso, nem tem debates políticos massivos. Então é um canal que fala muito enfaticamente de processos psicológicos.
Ou seja, é então, um público muito específico, isso, né? Então, os canais que tem essa linha... O que o torna maior ainda, porque, tipo, teu número de ele seguidores hoje, e tal... ele é o maior canal de análise do comportamento do YouTube, mas o que é que a gente tem lá? 9 mil seguidores, entendeu? Então, caminhando para 10 mil, ótimo, tal, que vá, mas não é o número expressivo, tem pouco mais de um ano, não tem 2 anos aí do canal, mas tem essa expressão. Como é que o canal começa? Com um aluno chamado Davidson, eu tenho que agradecer a ele. Davidson é palmeirense aqui também. É daqui de Palmeira dos Índios, é? É daqui de Palmeira dos Índios, ele é militar. Ele disse, professor, suas aulas são fantásticas, deixa eu gravar suas aulas. Ele pode gravar. Eu sempre permiti que os alunos gravassem as minhas aulas. Em algum momento houve algumas perseguições na universidade, por eu não ser de esquerda, abriram inúmeros processos, e o que me salvou foi justamente as aulas gravadas, né? Porque diziam que eu fazia coisas na sala de aula que eu não fazia. E aí quando eles disseram, eu posso filmar, posso gravar, para mim aquilo era ótimo, pode, porque aí é uma ferramenta a mais. Porque o que mais existe no planeta é gente canalha. Né? Então, Nietzsche é um cara que escreve assim, você não deve temer os homens fortes, deve temer os homens fracos. Não só os homens, as mulheres fracas. Por quê? Porque o cara forte, ele diz para você diretamente que não gosta de você. O que ele acha que está errado, e ele já entende, como eu entendo, que o mundo é grande e que cabe todo mundo. Você faz o seu, ele faz o dele e pronto. Mas o cara pequeno, não. O cara pequeno, ele se reúne com outros, ele sabota, ele anda em bandos e ele age na calada da noite de maneira falsa, mesquinha, distorcendo, porque ele não tem peito para agir de maneira frontal. Então ele age nessa mesquinharia, ele como ele não tem brilho de nada, ele se incomoda com o seu brilho. E ele acha que lhe derrubando, ele vai conseguir brilhar. Distorcendo a sua imagem, ele acha que vai apagar de alguma maneira. Eu estou falando com essa ênfase, porque não é um processo que acontece só comigo. Todo mundo que é dedicado à própria vida vai passar por isso. Todo mundo que se dedica a estudar, a fazer bem feito, qualquer coisa que faça, o cara pode fabricar peças artesanais, como essas peças bonitas que eu estou vendo aqui. Se ele faz isso com dedicação e afinco, com o passar do tempo, ele tem reconhecimento. E aí o que é que acontece? Esse reconhecimento vai incomodar outras pessoas que nunca fizeram nada da vida. Esse é o ponto que debates que a gente vai dar continuidade em outro momento. Só que essas outras pessoas querem ter o mesmo brilho, mas não conduziram a vida para ter o mesmo brilho. E aí o que elas fazem? Né? Isso, o que elas fazem? Né? Elas vão tentar, de alguma maneira, detonar, bicho, quem se produziu, quem se esforçou, quem construiu, das mais variadas formas. E isso não é um ambiente saudável. Ô, Júnior, e como foi... Carlos, só para eu fechar esse raciocínio, eu coloco isso porque você é um dos caras que, criança, chegou lá para treinar capoeira comigo, e melhor do que você, ninguém, para dizer se eu conduzi você para algum caminho de droga, conduzir você para algum caminho de preguiça, de não estudo, não é? De vida entregue à promiscuidade, entendeu? E digamos que eu, naquele momento, era, digamos, uma presa fácil, porque eu era um pré-adolescente, ou seja, de certa forma influenciável, e pelo contrário, né? O que a gente conseguiu foi ter uma mente firme, foi ser preparado diante dos problemas. Em cima do treinamento, do planejamento, do esforço, do era uma aula. Eu ia para um treino de capoeira e, como eu estava dizendo em off aqui, eu ia para um treino de capoeira e tinha aula de vida, aula de mentalidade mesmo, de ser humano, né, de posicionamento. Então isso foi muito importante para mim. Aí veja, o retorno disso para mim não vem de imediato. Se eu vendesse droga para você lá atrás, o retorno viria imediatamente. Entendeu? Se eu seduzisse você para fazer aliciamento de menores, essa coisa toda, talvez o prazer fosse imediato. Eu tentar conduzir, quando o ser humano brilha, há uma tendência dele achar que o brilho veio dele e que não teve influência de ninguém. Então eu também sou grato às pessoas que são gratas como você, que pelo menos reconhecem a nossa passagem na vida delas. E aí você sabe que, assim como você, tinha mais de 30 pessoas treinando ali comigo, né? E eu nunca estimulei nenhum deles a bebedeira, a uso de drogas ou a nada errado. Pelo contrário. Puxava, era uma ferramenta da gente puxar pessoas do Alto do Cruzeiro, de vários lugares, das aldeias, pessoas... Os frutos disso eu colho depois. Como? É dinheiro? Não.
É um momento de perseguição numa universidade, que os professores estão ali, os professores invejosos, né? Os professores mau caráter. Falo isso de boca cheia, mau caráter, gente canalha, né? Vai estar ali falando mal de você, mas a pessoa que esteve com você durante todo o ciclo de vida vai dizer, que realmente conhece o processo. Vai dizer, isso aí está incompatível com o que aquele cara fez ao longo da vida dele. E né? foi um estilo Lula-Bolsonaro, foi lá na UFAL, foi guerra, pô, foi guerra, o pró e o contra. Não, ele faz isso. Não, ele não faz, está provado que ele não faz. Não, mas fulano disse que ele faz, né? Como foi lidar, a pergunta era justamente essa, como foi lidar naquele momento de perseguição, onde quando as pessoas lhe veem mais fraco, não sei se o que é qual área da psicologia vai lhe explicar isso, mas quando você está fraco, está sensível, aí é que aparece mais gente para lhe dar rasteira, que foi o que aconteceu com você quando um viu que, eita, peraí, dá para derrubar ele agora, veio o outro, mas assim, surgiu também uma onda né, Carlos, de defesa muito grande. Eu vou pedir licença ao Cícero, que eu vou focar nele aqui, mas assim, eu vejo você como um jovem de brilho. Um jovem de brilho, um jovem inteligente, bem formado na família, luta e é trabalhador. Pra você ter ideia, eu fui resolver um negócio de ritual indígena, pegar uns croá, né, com um pajé numa região aqui de Palmeira. Aí cheguei lá e disse, rapaz, eu tenho um rapaz que eu vou comer uma galinha lá na casa dele, mas que ele deixou uns boi aqui e tal, não sei o quê, né? E ele falava quem era você e seu pai. Então, veja, é uma luta, é um trabalho, o cara não tem a terra, mas o cara vai lá, arrenda outra terra, coloca lá, aí vê, sabe, o cara tem isso. Mas não vê o corre, não vê a luta para poder construir aquilo. Sim. E aí você é um cara extrovertido, brincalhão, você tem sua namorada, e a sua namorada é uma pessoa agraciada, quando ela assistir isso, ela veja que está com um homem inteligente, forte, batalhador, trabalhador, mas aí tem um monte de outras meninas ali, olhando, se ela deixar ele, eu vou em cima, entendeu? Tem um monte de outros caras vendo esse seu brilho, e que não faz esse esforço, também os caras só vê o Lúcio ali, o Lúcio Carlos, porque o Lúcio Carlos trata bem as pessoas, o Lúcio Carlos, ele vai ali com amizade, ele vai ali, ele se envolve no problema do outro, ele é solícito ao problema do outro, ele é companheiro, e tudo isso exige esforço. Sim. Não é só o cara dizer, não, fulano é companheiro, sim, bicho, você é companheiro, você se arrisca junto com o outro. E deixar um pouquinho o seu para entender o do outro. E entendendo o do outro, você também, já não passa naquela situação, já se prepara. Onde eu quero chegar? Os lobos, as cobras, os morcegos estão na espreita, Carlos. Eles não aparecem agora você está no brilho. Você está aí agindo, você não está preocupado com a vida de ninguém, você está preocupado em construir o seu espaço com honradez, com justiça, com trabalho, formando aliados. Mas o cara que não consegue, por N razões, tá certo? Também eu não sou de condenar, ele não consegue. Às vezes uma educação ferrada, vou pedir licença, pode falar a palavra, uma educação fodida dentro de casa, educação doméstica, pais que já também não têm modelos adequados, entendeu? E aí esse cara cresce ali, ele só vai olhar para você, ele tem uma menina que paquera e que lhe admira mais do que admira ele. Esse cara começa a ter ódio de você, raiva de você, não é? Então o que vai acontecer? Quando acontece com todo mundo na vida, a gente não está bem sempre. Em algum momento você entra numa disputa política, que seria muito vantajoso você ganhar numa política aqui, entendeu? Você entra numa disputa política, alguém lhe detona, porque o cara tem que detonar para apagar seu brilho, aí surge todo esse mal ali junto. Entende? De uma vez, né? De uma vez, porque vai ver, eita, agora é o momento. Entendeu? E ataca. E o que a gente ensina? Permaneça firme, bicho, porque passa. Entendeu? Passa pra frente, tudo abriram passa, né? 48 processos. 48 processos. Polícia Federal, Ministério Público Federal, entendeu? Processos administrativos. Eu sei que teve um tempo que eu achava que ele era advogado, que eu ia no fórum ele estava. Eu ia na casa, não sei lá onde ele estava, no Ministério Público ele estava. Era tanto processo que eu tinha que estar respondendo que
eu não tinha como estar na aula. E aí depois criavam outros processos porque eu não estava dando aula. Quer dizer, eu tinha que estar no fórum, tinha que estar na corregedoria. Bom, qual é o resultado final desses 48 processos? Venci em todos fechados, todos arquivados. Eu não tenho dinheiro para pagar, então eu não sou político, não foi por falcatrua, por nada, foi porque... Foi assim, foi isso mesmo, lutando, entendeu? Foi por justamente ter uma vida honrada que as pessoas não têm o que falar. Como é, você acusa, mas você não vai ter como dar sustentação àquilo ali. Passa, e aí o que é que fica depois? O cara tem muito filho, tem muita mulher, mas não trato mal, não bate mulher, não ando educando os meus filhos para as coisas erradas. Então, o que é que vai ficar depois? O que eu desejo, o sucesso de ter meus filhos bem formados e de construir uma vida de luta. Isso ninguém tira, bicho. Isso é mais do que qualquer outro título, entendeu? Do que qualquer outra coisa. E aí, isso é luz no mundo. A gente precisa construir luz no mundo nesse sentido. E, bicho, você entendeu bem você falou muito bem desse processo. Na campanha, é um negócio absurdo. As pessoas não lhe conhecem, porque eu passava na caminhoneta, é o boizinho, não sei o quê, esse cara aí tá aqui por luxo, tá aqui sem nunca ter lhe visto na vida. Sim. Depois passam a conhecer, aí chegou muita gente depois da eleição, aí dizia, pô, bicho, desculpa, velho, eu meti tanto cacete em turma, eu não sabia, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu chegava lá e tal, vai aquela onda, você tem que derrubar a onda. Não... E aí é que você entende o processo e justamente o que você falou, você foi na veia. O cara vê aquele, um falando, outro falando, aí você aproveita que é a hora de bater. Aí depois você viu que não derrubou, aí você volta, se alia, conversa, danado. Vamos entrar nos vídeos do homem? Vamos. É possível ser feliz? Pois é. Um chamou muito... E aí, Tamuia? É possível ser feliz sozinho? A gente quer saber aqui, porque... A gente falou de pandemia, né? Falou foi muito interessante você colocou essa questão de que você está bem e já está preocupado. Eu estou rindo tanto hoje, será que eu vou ter raiva? Né? E há quem argumente de que a felicidade nunca vai ser alcançada, porque se ela for alcançada, acabou o sentido da vida e a vida talvez se encerre ali justamente por encontrá-la. E aí fica a pergunta, né? E aí é até um título de um livro que eu li outro dia, fugiu agora o autor, né? Mas eu vou passar o título do livro como uma pergunta, né? Nunca seremos felizes? Eu não conheço o livro, né? Não conheço o livro, mas o que é que eu entendo? A sensação de felicidade, ela é uma explosão química no cérebro. Ela é uma explosão de dopamina, serotonina e norepinefrina. São neurotransmissores, para quem não estuda essa área neurobiológica, são neurotransmissores que coordenam as células do nosso cérebro, elas sabem o que vão fazer pelo fluxo químico que elas são mergulhadas. Então, ela tem receptores que funcionam como fechaduras de uma porta. Então, aquela substância química específica, ela abre aquela fechadura. Quando abre aquela fechadura, ela se encaixa naquela fechadura e abre. Aquilo aciona um disparo específico que vai fazer com que a célula se comporte de um modo X, que a gente chama de excitabilidade, né? É o potencial elétrico que a célula tem e tal. E aí a gente tem circuitos específicos que coordenam esse processo. Como é que isso se desenvolveu? A partir de uma ótica evolutiva, esse processo que a gente chama, né, de explosão de alegria, de felicidade, né, isso ocorre para indicar que a gente está fazendo algo que favorece a nossa sobrevivência. O gozo existe no sexo, existe na comida, existe quando as coisas dão certo para a gente. Então, elas estão associadas a coisas que garantem a nossa sobrevivência. Aí o ser humano é tão terrível que ele aprendeu a extrair substâncias químicas específicas de plantas e de outros elementos da natureza que, em contato com certos agentes do seu organismo, simula a ação dessa neurobiologia que a gente tem naturalmente no cérebro. Aí vai da maconha ao LSD, entendeu? Os caras começaram a usar, percebeu, bicho, eu posso usar essa substância química que gera
essa mesma sensação. Ou se eu conquistar alguma coisa. É que eu vou ter essa liberação dopaminérgica, essa liberação serotoninérgica, né, e de norepinefrina. Se eu não fizer nada e se eu não conquistar nada, eu não vou ter isso. A vida vai ficar meio que um marasmo. Se eu uso tais substâncias, eu tenho essas sensações de relaxamento e de certo bem-estar, né, só usando a substância. E eu considero isso o perigo justamente por quê? Porque eu acho que a nossa vida é uma percepção, isso é filosofia, não é regra, entendeu, de vida, pode ser regra para os meus, né? Mas não é regra geral, né? Até porque eu não sou um cara de me meter na vida dos outros. Mas o que é que eu quero dizer? Sempre que eu uso algo, mesmo o álcool, para obter uma sensação de prazer, sem ter conquistado nada, ou sem ter me esforçado para nada, eu estou sabotando o meu organismo, que eu estou construindo, na verdade, no meu organismo um aparato de sensação de bem-estar e de prazer, sem nada ter sido construído ou alterado no ambiente. Então, se você está intranquilo, impaciente em casa, bicho, é para você estar intranquilo mesmo nesta peste. É para você levantar a bunda do seu sofá, da sua cadeira, e construir, meu irmão, no mundo, e lutar. Agora, qual é a outra dificuldade? Lutar de uma maneira coordenada. Que o cara chega lá com ansiedade, nervoso, que a minha vida está passando, estou fazendo. Aí ele quer fazer tudo acelerado também. Sim. Quer roubar um banco, quer matar o outro na rua, que ele quer construir. Aí tá vendo, aí eu lutei, dei um pau no outro e consegui. Não é o caminho também. Aí você conseguir coordenar essa avalanche química toda é a grande dificuldade que a gente tem. Então, vamos lá. É possível ser feliz? Aí, o que eu vou entender por felicidade? Essa explosão química? Não. Eu vou entender que a gente pode pautar uma vida traçando objetivos, correndo atrás desses objetivos e conseguir se rejubilar, ou seja, ter essa explosão química com coisas simples, mas que são conquistas do cotidiano, apreciando amizades, entendeu? Cícero, você é uma nova amizade que eu construo, Carlos é uma amizade antiga, ele sabe todas as vezes que eu vejo quanto eu tenho como especial. As pessoas que convivem comigo, os meus filhos, eu sei que eles podem morrer a qualquer momento, então ver a finitude da vida, a possibilidade de perdê-los, faz com que eu valorize eles imensamente, e nem sempre eu vou estar nessa explosão química, mas eu me disciplino para ter um roteiro em que eu procure trabalhar bem as pessoas, valorizar as pessoas e me ocupar daquilo que eu tenho controle. Aquilo que eu não tenho controle, porque fulano fala mal, que não sei o que, eu não tenho controle, bicho, disso não. Isso segue, e eu sigo dentro do que eu consigo ter controle e interferência. Eu entendo que isso também é uma espécie de tranquilidade de vida, embora eu também fique intranquilo. Né? Mas eu vou entender que a vida é isso, e isso é ter uma vida feliz. Aí o cara diz assim, rapaz, mas você vive numa batalha da porra. Eu digo, bicho, você pode não estar numa batalha dessa, mas você vai ter um câncer amanhã. Vai ser uma batalha, você vai ter, entendeu? Uma outra doença degenerativa, vai ser uma batalha. A vida não vai poupar ninguém. Verdade. Ou você vai ser guerreiro, meu irmão, ou você vai só chorar. Eu tenho um amigo, professor também, o Sebastião, chileno, que ele dizia, a gente sofre, mas o bom é que vem o regozijo, vem o gozo, vem a satisfação, isso, né? Isso. E para encerrar esse bloco dos vídeos do YouTube, enfim, dos temas que você debate, aquele da traição chamou muita atenção. Sim. Da gente, né? Eu estava contando ao Lúcio que um dos vídeos, você conta que um aluno lhe procurou, né? Falou, professor, eu fui traído. E agora? Não, faz parte da vida. E o aluno, não, mas não devia fazer parte. E aí? E aí, Júnior? Não que eu tenha sido, mas eu fui traído. O que dizer? Ele disse, o que eu faço? Se vingue. O cara foi traído, tem que se vingar. Né? Se vingue. Ele disse, mas eu mato ela, professor? Eu dou uma pisa nela? Não, matar é um negócio rápido. Você matou, o outro nem sente. Isso não é uma vingança inteligente, entendeu? Você bater nela, você vai sofrer mais sanção do Estado do que qualquer outra, ela vai ficar na vantagem. Você pode até ainda ser condenado a pagar indenização, tudo a ela. Não vale a pena esse tipo de vingança. Mas eu vou me vingar como? Digo, bicho, você vai fazer de você algo extremamente especial. Você vai se dedicar à sua vida. O que foi que você sonhou na sua vida? Eu sonhei em ser médico, professor, mas eu nunca passei nem para o curso mais baixo da universidade. Eu disse, cara, na força agora do ódio, na força da Gaia,
Você agora consegue. Não, motivado, né? Será? Eu digo, será? Não duvido de você. Eu lhe ajudo, né? eu lhe ensino técnicas de estudo, ensino você a fazer um roteiro, tudo certinho, você consegue. Na força da traição, da gaia, o cara consegue. Ele, será, professor? Será? Não vai conseguir. Agora eu preciso que você renuncie a uma série de outras coisas. Renuncie a cachaçada, renuncie isso, renuncie aquilo. Esse eu topo. Eu disse, uma média aproximada de 2 anos, a gente consegue aí fazer você passar para o curso que você quiser. Se eu sempre sonhei em medicina, vou fazer medicina. Aí o cara estudou, no primeiro ano ele já bateu raspando, no segundo ano ele passou em medicina. E aí ele passou em medicina, começou a estudar medicina, transformou a vida dele, né? Porque ele, veja o que uma gaia não faz, né? Ela às vezes joga o cara na cachaçada para se destruir, e às vezes levanta o cara, como foi o caso desse sujeito aí. Então o cara levantou, se reergueu, entendeu? Se construiu, se tornou um cara especial, organizado. Vai lá que a mulher traiu ele, até porque não via esperança nele. Sim. Já via ele como um derrotado, um cara que não acreditava nele, que não se produzia, não era especial. A gente condena a mulher, mas no fundo talvez ela visse isso. Sabe por quê? Porque depois aí de uns 3 anos, ele aparece lá no consultório e disse, professor, fulana está morando aqui no estado. Eu disse, e aí? Ela tá direto, assim, falando para namorar comigo. Eu digo, e aí, agora a hora que você tá vendo aí, se você tivesse entregado a cachaça e tivesse desgraçado, ela ia olhar assim, ia ter até vergonha de dizer, um dia eu namorei com esse cara. Como você cresceu, é brilho. Se você não quiser mais nada nunca com ela, se tornar um cara gigantesco, você vai dizer, mãe, eu namorava com ele. Aí as filhas dela vão dizer assim, e por que você deixou um homem desse, mãe? Aí ela vai dizer... fui eu que fiz besteira. Entendeu? Aquilo vai doer a vida toda dela. Ela disse, professor, e aí é a tal da vingança. essa é uma vingança inteligente, entendeu? Aí o que acontece? Ele disse assim, mas professor, acontece que ela insistiu assim e eu gosto dela, professor. Aí eu não tenho nada o que fazer. Mas, né? mas já foi sobre outra ótica, né? Exato, e foi um relacionamento muito bom durante todo o tempo, entendeu? Que existiu, que aconteceu infelizmente um acidente com ele veio a falecer, mas ele realizou a vida dele assim de uma maneira muito plena. Eu mesmo conversando com o pai dele, ainda no sepultamento dele, o pai dele diz assim, eu estou tranquilo com meu filho, Gerson, né? Porque todas as coisas que um homem pode sonhar na vida e para fechar a sua vida, ele fez, ele termina a vida dele de uma maneira realizada, de uma maneira plena, e isso é muito bom. Agora me preocupou, porque o que é de gente no próximo concurso querendo levar a gaia pra poder correr atrás. Todo mundo que levar aí um desacerto, né? Um desacerto, procura esse caminho não falha. Rapaz, maloqueiro é raça ruim. Quando a gente joga aqui, pá, postou uma fotozinha, estamos entrevistando o professor Tamuia. Essa raça aqui só vem uma pergunta. Fala da vida do cara, pô. Entra na mulher do cara. Pergunta dos filhos do cara, velho. Como é que ele fez? Ó, vamos entrar num bloco, enfim, atendendo a pedidos, vamos entrar num bloco mais pessoal. Fabiano, acelera aqui, por favor, só as fotos. A gente separou, Júnior, algumas fotos. Essa aqui a gente já debateu um pouco, foi o seu momento de luta, de garra. Só passar, Fabiano. Essa foto ali, aquela foto inicial ali, eu já fui palestrante do TEDx, né? Eu fui tirado lá. Poxa, velho, que massa essa. No TEDx. Eu esqueci de colocar aí na biografia, mas certo. Eu já fui falar então lá. Vamos lá. Volta um pouquinho, Fabiano, volta um pouquinho. Do início. Início. Vamos lá, tá chegando. Pronto, aqui, ó. Aqui foi onde a gente praticamente se conheceu, né? O início na capoeira, a gente já falou. Pode passar, Fabiano. Aqui o Ouricuri Caiçara, né? É um dos momentos. Isso, muito bacana essa foto. Aqui com o a gente vai entrar já nessa parte. Pula essa parte, Fabiano. Depois a gente volta para ela. Vamos entrar aqui foi do TED. Vamos entrar já nessa parte. Pronto. Aqui. Sua esposa Leilane. Leilane Lira. Volta. Leilane. Os 4 filhos. Vamos lá. Volta, Fabiano. Segura aí. Iaguaratã. Iacamã. Certo, o novinho. Iaguarubi e Iacamura. Certo. Passa, Fabiano. Gleice. A Gleice Gomes. Silíria. Volta aí, Fabiano. E a Ciporã. Ali é a Iaguarubi e a Aissó. Aí só a moça lá, tive o prazer de conhecer quando era pequenininha. Pronto, passa, Fabiano.
Agora vamos, já fez as apresentações. Pode adiantar um pouquinho aí, Fabiano. Tem a Amanda também, né? Que Rapaz, essa... Pronto, beleza. Passa também. Pode passar, Fabiano. Tem mais alguma da família? Ó, essa foto, meu amigo, causou o povo olhou assim, meio mundo de filho. Passa aí. Tem mais alguma, Fabiano? Não, pronto. Fabiano, volta naquela que tem um leão. Essa foto foi polêmica demais. Meu amigo... Ó, me mandaram essa foto. Aí, o que é que o seu mestre, seu líder, o seu guru, aí o que foi que ele postou? Você acha certo isso? Digo, rapaz, vai com calma, pô, vai com calma. Tem que achar certo, né? A gente não vai se contrapor à natureza, né? Sim. É como os leões se organizam, né? Tá essa foto com o leão e as duas leões do lado, bicho. Foi polêmica. Essa foto foi polêmica. Beleza, a gente já curtiu aí algumas fotos, mas vamos lá. O professor Tamuia, segurou aí? Aperta aqui, pode deixar aí que eu dou. Sim. O professor, coloca ele mais pra cá. Tá girando aqui. Porque ele tá meio solto, né? Bota ele. Deixa eu deixar ele aqui. Pronto. Vamos lá. O professor Tamuia. Ok. Do nome. O professor Tamuia, sem o estigma de professor Tamuia, o Gerson em casa, com os filhos, com a esposa, como é o seu círculo familiar? Porque as pessoas têm a ideia de que é diferente e, pelo que a gente vê, é um convívio normal entre pessoas que aceitam aquela situação e vivem tranquilamente com ela. Então, explica um pouquinho como é o seu convívio familiar, porque as pessoas, né, têm essa... O convívio familiar, ele é tranquilo, é como qualquer outra família, com irmãos, na verdade, eu não sei explicar muito como é um outro modelo, porque eu eu nunca vivi outro modelo, né? Então eu não sei como é o diferente, entendeu? Mas o que eu posso colocar é o seguinte, a vida que eu tenho hoje, ela é fruto de respeito às pessoas, porque tem gente que vai pensar o contrário, vai dizer é desrespeito, né? Então isso é dado de pesquisa, entendeu? A imensa maioria dos homens, eles têm relacionamentos extraconjugais e eles não têm o caráter e a hombridade de admitir, de assumir. Então eu venho de um contexto cultural que isso é diferente. Então a única coisa que eu faço, quem gosta, quem tem compromisso e quer assumir, né? Então a gente faz a relação com compromissos. O sacramento para a Igreja Católica do casamento é o único que não é a igreja que dá, é feito pela promessa e pela aliança dos nubentes. Então quem acha que é o padre que vai casar, não é. É o compromisso, é a promessa que você faz ali para o seu parceiro. E essa vida que eu tenho, né, assim, é a vida que eu sempre tive. Então, eu não conheço outro modelo, eu trato com respeito, elas também me tratam com respeito. E o que é respeito, na verdade? Eu entendo que um relacionamento, a gente está ali para facilitar ou dificultar os objetivos que aquela outra pessoa tem de vida. Então, se é uma pessoa que não tem objetivos de vida, não dá para conviver. Né? Você vai ver que logo essa pessoa vai querer estabelecer uma vigilância desnecessária sobre sua vida. É uma pessoa desocupada, né? Seja homem ou mulher. Vai usar você como se fosse uma espécie de Deus para lhe culpar ou para lhe glorificar. Se tudo que deu certo é você, tudo que deu errado é você também. E é como se essa pessoa fosse isenta de responsabilidades. Eu não. Eu convivo com pessoas que são responsáveis. Quando eu falo responsabilidade é nesse sentido, respeito é nesse sentido. Elas possuem objetivos de vida. E eu entendo claramente que o meu papel é trabalhar para facilitar o alcance de objetivos que elas possuem. Do mesmo modo, eu possuo os meus objetivos de vida e elas entendem que o papel delas é facilitar para que eu alcance os meus objetivos de vida. É mais ou menos como aqueles estudos matemáticos de conjunto, né? Então, tem que interseccionar em algum momento. E aí tem uma parte que é comum nos objetivos e por isso a gente compartilha a vida. E aí o cara tá casado, às vezes, colocou o outro como um conjunto contido dentro do outro,
Aí dá problema. Dá problema, pô. Entendeu? Alguém ali não tem vida. Sim. Né? Ou dois conjuntos intersectados, né? Separados. Entendeu? Não é vida isso. Eu tenho Tava até conversando com o Cícero uma vez num velório. Aí um dia era o velório de um grande amigo nosso, parceiro. Um dia era o velório e no outro era o enterro, né? E nisso eu tava conversando com ele aqui e não vi que a esposa dele tava atrás, a Gleice. Aí quando a gente conversando, eita, Júnior, aí, vem amanhã, Júnior, vem, tal, tamuia. E aí quando foi, aí a Gleice veio e disse, eita, amor, amanhã eu não vou poder vir. Aí você chama a Leilane. Rapaz, eu fiquei travado aqui, né? Que até o momento eu não, né? O matuto lá do sítio. Aí eu fiquei aqui parado. Aí ele bateu assim, jeitão dele, bateu assim, disse, relaxa, pô, não vive escondido. Aí eu digo, pô, aí, naquela hora eu fiquei sem palavras, aí depois eu olhei, pô, velho, eu sou um bocó, em vez de eu ter dito, velho, venha, não, faça um esforçozinho pra mim, venha com ela, né? Mas, tipo, aí depois eu pensando, eu digo, se eu fiquei travado assim, que eu tenho intimidade, imagina a sociedade, né? Imagina, eu imagino aquela senhorinha de, sei lá, 60 anos, tradicional, né, cristã, católica, ou evangélica, seja lá o que for, ela chegar e bota a mão assim, e como é assim a sua, eu imagino o tipo de pergunta que não sai para elas também, não é? É porque sempre o ser humano ele faz leitura dos processos encaixando nas caixinhas que ele já possui. Sim. Como a vida, foi exatamente o que eu fiz. Como a vida ela é mais ampla do que as caixinhas que estão na cabeça de uma pessoa, então algumas peças não vão encaixar aí. Não, bugou. Na hora deu uma travada. O que vai acontecer, né? As pessoas... Carlos, eu não vivo escondido. Ou elas vão descer o pau nisso, vão dizer, bicho, esse cara é um maluco, pô, esse cara é um opressor, é um isso, aquilo, né? Porque não encaixa ali na caixa dela. Ou elas vão, de alguma maneira, dizer assim, bicho, o diferente existe e eu que preciso entender isso. O que eu falo sempre, né? Você tem modelos de vida, você precisa ter o seu, você precisa ter os seus objetivos, você precisa ter, né, a sua dinâmica de vida, a sua estratégia e os seus valores. Você não pode pautar em cima do que o outro está colocando. Por quê? Porque senão aí o outro começa a ter práticas homossexuais. Bicho, eu vou testar para ver se é bom também. O outro começa a colocar a mulher dele na prática de swing. Eu vou botar também, que eu quero ver no final o que é que eu gosto mesmo e quem eu sou. E a vida não é isso. Porque no final, se você for fazendo dessa maneira, aí você vai procurar um norte para o que você é e você não deformou, você violou, na verdade. Então eu digo para todo mundo sempre, por isso que eu me dou bem com todo mundo, não sei, as pessoas podem falar mal depois, mas eu particularmente me dou bem e só aceito, né? Por quê? Que aí eu tô sempre dizendo, bicho, eduque seus filhos como seus pais lhe educaram. Você não vá na ideia de o modelo do outro é esse, eu vou fazer do mesmo modo. Você pegue pela religião indígena, bicho. A religião indígena ela não é proselitista, ela não sai tentando converter as pessoas para nosso sistema religioso. Você nasce desse jeito e você cresce dentro daquele contexto. Então, eu não vou converter você para o meu processo, né? Até é bom que a esposa dele saiba que ela não ficar pensando assim, rapaz, esse guru dele, esse mestre dele é uma má influência. O bom mestre é aquele que mostra para o discípulo que ele tem uma trajetória e ele tem o objetivo dele. Entendeu? Ele vai seguir aquele objetivo dele, ele vai alcançar aquele objetivo dele, seguindo pela estrada e pelo caminho que ele define. O que é que o bom mestre não aceita? Contradições. Contradições é terrível. O sujeito que fala uma coisa e faz outra. Entendeu? Então, vive de uma maneira. E a contradição é que é lesiva e destrutiva. Tô imaginando meus amigos agora. Venha ver essa parte em casa com a mulher. Venha ouvir essa parte aqui. O segundo detalhe. De um jeito profissional, com a linguagem técnica. Me diz uma coisa. Vamos falar um pouquinho de fé e espiritualidade. Você passou por um seminário. Querendo ou não, na cultura indígena também tem uma religião um pouco peculiar, uma espiritualidade, digamos assim, peculiar. E hoje o professor Tamuia, por tudo que já passou, conhecimento também influencia.
Qual a espiritualidade do professor Tamuia? Como... Hoje a natureza para mim é Deus, né? Como era para os indígenas também no passado, né? A gente chamava isso de Anderube, e a ideia da ordem, a ordem. Então, se você é um cara que vive em ordem, é um cara que tem uma organização e prima por isso, eu entendo que você é um reflexo de Deus. Se por outro lado você vive dentro da igreja e tudo que você faz é bagunçado, desordenado, começa e não termina, eu não vou ver nunca você como uma expressão de Deus. Deus para mim hoje é ordem, entendeu? Amor é ordem, vida é ordem. Tanto é que o que é um câncer, ele quebra a ordem natural das células e por isso ele leva para a morte. Né? Então tudo que é desordem eu vejo como algo que pode levar a não vida. Entendeu? Deus é vida, Deus é amor, porque amor constrói, é ordem, é estabilidade, é segurança. O fato de você ter falado, o cara tem mais de uma mulher, eu vivo numa estabilidade, numa segurança, numa tranquilidade. Entendeu? Inclusive no casamento. No casamento também, entendeu? Então eu não tenho intranquilidade nesse sentido. Show de bola. Daria um livro só. Daria um livro. Não, daria um livro. Porque tem gente que não tá conseguindo com uma mulher só, né? E sem filhos ainda. Não, tem cara, pô, que os comentários que fazem acerca desse cara é resenha. Tem deles que não podem elogiá-lo, né? Eu tenho amigo que não lhe segue, mas que sempre tá olhando, né? Ei, bota lá naquele cara aí, vamos ver, não sei o quê. Porque não pode seguir. Ave Maria, é cacete em casa, né? Mas, assim, eu admiro a questão de posicionamento. Você, Tamuia, é um cara que se posiciona e desde muito tempo você sempre assumiu a responsabilidade pelos seus posicionamentos. Inclusive, vamos entrar em um agora. Passa aí algumas fotos, sabe, Fabinha, pra gente dar uma olhada, que são os seus posicionamentos políticos. Vamos entrar agora na questão política, que ela é indissociável à condição de ser humano. Sim. O ser humano vive em política. Vamos lá, mostra. Aqui, Cabo Bebeto, deputado estadual, nosso convidado também aqui no podcast LCM. Delegado Fábio Costa, vereador por Maceió, pré-candidato também, ninguém sabe se é federal, ninguém sabe se é senador. Quer dar uma deixa aqui? A gente tá... Eu acredito que o Fábio Costa vai para federal, deputado federal. Certo. E o outro? É o Walter. O Walter é a maior representação aqui em tiro esportivo no estado, né? Certo. Pelo menos eu considero dessa maneira. Certo. O Walter, ele é o homem do tiro esportivo aqui, o atirador profissional. Cabo Bebeto, também um amigo, Cabo um amigo fiel. É um homem assim, eu falo que alguns homens eu vejo acima de mim. Né? Então o Bebeto, pelo coração, pela maneira que ele se comporta com as pessoas, é o tipo de homem que o sujeito pode estar na situação que for de dificuldade, ele vai correr ali para... É dele esse processo, entendeu? Então eu valorizo vocês têm uma muito coisa muito parecida, que é não fugir de pergunta. O Cabo Bebeto aqui, a gente tacuou ele, perguntou, e o homem... Ele é firme, né? É firme. Eu particularmente gosto de homens de coragem, né? Eu vejo no Bebeto, né, esse homem de coragem, de posicionamento, de falar o que pensa, né? Porque o sujeito que é mascarado é o homem fraco, né? Que eu já quando você falou isso de homem de coragem, eu tive no sertão essa semana instalando as obras lá de energia solar, e o Fábio Costa foi delegado lá na região. Então é um homem de coragem. Isso. E eu não sabia que ele tinha tantos adeptos, tantos, né, pessoas que simpatizam com as ideias dele justamente por ser um cara de coragem. Não conheço pessoalmente, mas futuramente será um dos nossos convidados, né? Vamos fazer essa ponte, né? De frente, né? Agora passa aqui para esse rapazinho aqui. Adianta aí as fotos. Jair Messias Bolsonaro. Essa foto foi tirada na visita dele aqui a Alagoas. Foi isso mesmo. E esse é o seu filho, qual... E a Guaratã. Eu não conseguiria... A Guaratã é a figura ali. E aí, como foi esse encontro, Juninho? Eu particularmente sou um admirador do presidente, né? Eu sei que as pessoas são treinadas para odiar o presidente aí. Eu odeio sem treino. Sem treino, né?
Cara, esse cara com esse chapéu, bicho, eu sabia. Faz parte, né? Faz parte, às vezes pela maneira que ele se posiciona, né? Não chega a ser ódio, não. Né? Pelo conjunto Discordo, de né? ideias que ele apresenta, pela maneira que ele procede nos rumos econômicos, sociais do país. Muita gente assim, como é que o indígena, né, defende e tal. Eu vejo isso tudo sempre assim, veja, tem um grupo indígena que defende o presidente porque entende que o presidente quebra com o monopólio da FUNAI e aquela tutela que tinha sobre o índio, que o índio não podia, o cara tá a terra aqui do índio, ele não pode trabalhar a terra para agricultura, o vizinho pode. Então é uma concepção até arcaica do que é ser indígena, entendeu? Que você, como se você não, por ser indígena, você não pode avançar no seu processo tecnológico. Então, o presidente se posicionou nesse lado, esse lado de aceitar o desenvolvimento, a tecnologia, também dentro dos grupamentos indígenas, isso não vai ser o que a maioria pensa. Então, vai receber ataque, os grupos se tornam organizados e aí vira um processo massivo, mas eu, particularmente, coaduno com muitas visões, né? Eu vejo ele como um homem, como disse antes, que se posiciona, que tem coragem. Eu admiro ele nesse processo e por isso eu não tenho vergonha de defender. E o fato também de você corroborar com muitos pensamentos não quer dizer que você aceita tudo. Sim, quer dizer que você enxerga, como eu também posso não aceitar, mesmo a gente tendo essa amizade, eu posso não aceitar determinadas atitudes suas, isso é normal, é do ser humano. Né? Eu só sou cuidadoso com isso porque o meu tempo com relações de grupo faz com que eu entenda da seguinte maneira. Isso é uma percepção particular, entendeu? Quando a gente quer minar alguém ou detonar alguém, a gente brinca dizendo que as outras pessoas seguem aquela pessoa cegamente, elas são formas de indução invertida, é uma psicologia reversa. E quer dizer que tudo que o cara fala você segue, é uma forma de você insuflar a insubordinação. E como eu disse, eu sou um cara que primo muito pela ordem, né? Pelo processo de... Então, evidentemente, desmandos, eu não vou ser um colaborador. Mas eu também não sou o cara que vou estar dizendo que fulano é meu líder, mas eu não concordo com isso ou com aquilo. Eu acho que é desnecessário falar. Eu vou falar particularmente sobre mim. Quando uma pessoa pega na minha mão e diz, bicho, eu não concordo com tudo que você fala, mas eu acho você foda. Eu faço de conta que não escuto mais. É um meio foda, né, no caso. Eu faço de conta que não escuto aquela pessoa mais. Aí vai dizer, mas por que isso é arrogância? Não, porque eu não concordo nem com tudo que eu mesmo faço. Mas eu não acho que eu preciso estar destacando isso. Sim. Quando eu estou destacando isso, eu estou tentando afrontar o outro, estou tentando diminuir o outro. Entendeu? E se colocar até de uma forma melhor. É isso, porque exatamente. Porque se você corrige o cara e você vem com a solução, então você está se colocando acima até do cara. Exatamente. Né? Então eu evito determinadas posturas. Se não concordo com tudo, não sei o que, babá. Eu digo que eu não concordo com tudo, nem que eu faço, mas eu vejo nele um homem que vai demorar muito a surgir outro da mesma forma, que tem coragem para peitar algumas coisas, que se posiciona. Monopólio da comunicação. Tem muita coisa aí que ele fez aí que eu admiro. Tem erros? Tem, entendeu? Mas é próprio do ser humano, porque a percepção de erro depende do ângulo que o sujeito está ou as dinâmicas que ele está envolvido. Se eu fosse falar pelo ângulo de ser professor universitário, pensando no meu salário e na minha carreira universitária, eu nunca iria concordar com ele. Quando eu saio dessa bolha e observo o que ele está fazendo por conta dos posicionamentos que a universidade toma, eu já vou concordar. Se eu olho sob o ponto de vista de ser indígena e da relação que se estabelece hoje de disputa no Supremo Tribunal Federal sobre a terra, o marco temporal, eu não vou concordar. Mas se eu olho de uma maneira mais ampliada o agronegócio e as estruturas montadas no país, eu já vou entender que o que ele está fazendo... Questão da infraestrutura. Então, isso não ter vergonha e adotar uma posição, entendeu? Então, ele mesmo fala isso o tempo todo, entendeu? A gente morre por ter uma posição, mas não por indecisão. Então, por eu também ter essa semelhança de postura, eu não vou jamais deixar de dizer que é um homem que eu admiro.
É interessante, né, que até você fala isso, de algumas pessoas, mensagens, né, dizendo, mantenha-se falando, né, das questões, mas a psicologia e aí eu achei interessante que você colocou que é uma forma da pessoa dizer só fale o que me agrada, né, só fale o que eu gosto, isso é complicado, né, pelo contrário, né, o caminho é justamente esse, veja, né, a gente não concorda com relação ao presidente, o que não nos impede de discutir sobre nada. E o fato de eu discordar dele ou de você concordar com ele não faz nenhum dos dois menor que o outro. Isso. Né? Muito pelo contrário, mostra que somos pessoas que temos posicionamento, que nos colocamos. É como, por exemplo, o Ciro Gomes. Muita gente vai lá dessa. Ciro Gomes é agressivo. Ciro Gomes fez isso e aquilo. Bicho, a agressividade do Ciro Gomes não me fere em nada. Eu acho que é posicionamento de cabra da peste. Entendeu? Cabra invocado. Entendeu? Tem que ser. Sim. Tem que ter essa firmeza. Agora veja. Outros posicionamentos de leitura de mundo que eu não vou concordar. Sim. E por isso que eu não vou vincular ali. Mas existem pontos de humanidade. De convergência. Entendeu? Né? Tudo que eu vou. Pô, eu não vejo nenhum problema nisso aí. Entendeu? Então, é a mesma coisa aqui. Agora, existem pontos no Jair Messias Bolsonaro que me toca profundamente. Entendeu? Que eu vejo como uma postura de homem, identidade, de ideal, de visão de mundo, do que quer para o país, que me identifico. Então, é em função disso que eu, entendeu? Não sou, coloco claramente, não vou concordar com tudo, eu acho isso safadeza, pilantragem. Os pontos que eu não concordo, eu calo, e se eu for falar, falo para ele no sentido de colaborar. Do mesmo modo o Bebeto lá. O Bebeto também. Aquela frase poética sobre a política. Como não nos recordamos o autor, né, que diz que o mal de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. Né? E aí contrasta com aquela visão que é reforçada de que não se deve discutir política, né? Religião. E os bonitinhos que gostam é meio complicado aí, essa turma que tá. Eu não conheço, de fato, assim, qual é a profundidade filosófica. Sabe o que aqui? Eu não conheço a profundidade filosófica do Bolsonaro. Sou honesto. Mas algumas medidas que o Bolsonaro toma como armamento da população, no meu entendimento, defende a liberdade humana. Isso é uma leitura que eu já tinha antes. Né? O Bolsonaro surge ali, eu já acompanhava o Bolsonaro como parlamentar antes, eu já admirava por essa defesa, né? Bancada da bala, tal, bancada ruralista. Mas o que acontece? Né? E essa postura, eu entendo que a quem interessa desarmar a população? Não me venha, porque morre criança, que não sei o quê, isso é balera, entendeu? Existem grupos que se interessam em desarmar e o resto, às vezes, ali vai como massa de manobra dentro do processo, sem entender a dinâmica. Né? Então, eu entendo o homem como um ser autônomo que deve produzir a sua independência, a sua autonomia com respeito aos outros e dentro de uma relação de troca. Então é por isso que eu também defendo muitos dos princípios que ele adota. Ô Júnior, agora numa parte de perspectivas, principalmente futuras, quais aí os planos do professor Tamuia para o modelo 2022 em diante, um pós-pandemia, o que é que você está visualizando aí, o que é que vem de novo? Eu estou tentando investir mais aí no projeto do Oricuri. Eu, junto com o pró-reitor de extensão, Cleito Santos, a gente fez algumas comunicações com a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, e eles estão interessados em fazer um acompanhamento do projeto, se isso der certo. Então, a gente vai ver o Oricuri aí brilhando no cenário nacional, porque a EBC é quem pauta aí as grandes redes de comunicação. Se isso der certo, vai ser muito bom para o projeto, entendeu? Vai alavancar muito. Não entendi. Vai alavancar muito. Vai alavancar enormemente. Outra coisa que a gente tem feito agora, a gente vai tentar um contato com o ministro do Turismo, que aí vai modificar algumas coisas do projeto para poder ele ser mais comercial, no sentido de ter uma relação de receber turistas que venham, semelhante ao que é o Monte Roraima hoje lá no norte do país, que já tem essa estrutura de empresa que recebe turistas e faz ali o passeio. E a ideia é primeiro essa, né? Esse é o projeto-chave. A gente está também aí fazendo uma série de cursos e formações para oferecer ao público, né, nos mais variados segmentos, e a gente vai... Será a minha dúvida, né? Se vinha muita coisa boa acadêmica também. Vem né? acadêmica também. Agora, o primeiro
que a gente vai lançar é um que fala justamente sobre felicidade, né? Que as pessoas ficam pensando na felicidade como um anjo vai vir do céu, vou ganhar na Mega Sena, ou eu vou ser famoso. Achando que ganhar na Mega Sena vai resolveria. Exatamente. Né? E aí o que a gente vem trabalhando, né? Que, bicho, a felicidade tá ali já quando você sabe lidar com a doença, sabe lidar com a simplicidade e sabe viver os momentos. O projeto Oricuri, em partes, é isso. Você, de uma maneira simples, você vai perceber que vive momentos de intensa felicidade por conquistar objetivos que você define. Mas, professor Gerson, mas quando o cara não consegue, não é uma frustração muito grande? É, e tem que ser. Sim. A gente tem que sentir a dor. Eu conheço um paciente que ele perdeu a mãe, ele, bicho, está doendo demais, estou sofrendo, vou tomar medicação. Eu disse, bicho, não, pô. É sua mãe, pô, perdeu a mãe. Tem que deixar doer mesmo. Já pensou, você não querer que doa a morte da mãe? Sim. Então dói mesmo. Foi a pessoa que te deu a vida, a pessoa que te educou, que te alimentou, que te fez crescer, te ensinou a falar, morreu, dói. Então, não conseguir também um objetivo causa dor. Mas as pessoas precisam entender que a vida é esse processo, dessa relação de dores, quando as coisas não dão certo, e a gente saber ter a esperança, que a gente tem que continuar a jornada, a caminhada, para daí fazer as conquistas e vir momentos também de intensa felicidade e alegria. Na vida vai vir dores, perseguições, vai vir transtornos, malfalações, tudo isso vai passar pela sua vida. Se você não parar, vai passar. Entendeu? É só não parar que passa. Você tocou num ponto interessante. Às vezes a nossa vida em várias esferas ela está muito positiva. Por exemplo, eu venho de um momento muito bom, empresarial, os negócios indo bem, relacionamento, enfim. Aí vem o meu pai, passa por um momento complicado de saúde, uma cirurgia complicada, a gente tem que passar um tempo em Recife cuidando dele, volta, vai lá, vem cá. E, bicho, desnorteia tudo. Ou seja, você volta ao ponto zero das aflições, dos medos, dos problemas. Então, existem os momentos felizes e existem aqueles momentos que fazem a gente lembrar que a felicidade não é para sempre. Do mesmo modo que você está falando, aí, bicho, eu não estou cheio de dinheiro. Nem vou estar nunca, porque um cara com 11 filhos não vai estar cheio de dinheiro nunca. Né? Agora, já ser feliz demais, meu irmão. Por quê? A galera lá... por quê? Sim, claro, né? Por quê? Pô, eu olho para os meus 11 filhos, nenhum deles tem problema de saúde, bicho. Todos eles são saudáveis, felizes, sorridentes. Sangue do homem. Vivem correndo, todos eles são inteligentíssimos. Os que eu conheço. Eu olho o meu pai cheio de saúde, minha mãe com saúde, entendeu? Minhas companheiras com saúde. Não me falta alimento, não me falta o direito de ir e vir. Eu também não estou no momento de doença. Cara, mas se eu achar que a minha vida vai ser sempre isso, eu estou sendo um babaca, um boboca. A vida não vai ser sempre isso. Pode acontecer uma fatalidade a qualquer momento comigo. Posso perder um desses filhos. Então, se eu não estiver me preparando para... Cada vez, como eu já disse aqui, que eu abraço um dos meus filhos, eu abraço... É muito gostoso isso para mim. E eu falo isso de maneira emocionada, entendeu? Assim, é muito gostoso mesmo, porque eu sei o quanto a vida é frágil. E o quanto pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Então, eu abraço para ter a certeza que tanto cada um deles tem a convicção que eu faço o meu melhor por eles e dou o meu melhor por eles, como também eu tenho a certeza que faço esse melhor e que eles também se doam a mim da mesma forma. Isso é ter uma vida bela e muito boa, entendeu? Que não vai ser sempre assim, porque eles vão casar, eles vão ter a vida deles, as esposas influenciando, os esposos, as doenças, os problemas, eles virão. Rapaz, Então, o que vai me dar força é a lembrança desses momentos. Eu estava achando que a família dele era grande, com as 2 esposas e os 11 filhos. Né? Mas ainda vem os adjacentes, né? Sim. Rapaz, a família desse cara vai dar a tribo, porque eu estava achando grande com os São em casa. 3 mulheres, tava eu tenho 3 mulheres na verdade, viu? Eu estou falando para poder depois
não arrancarem aí minha cabeça aí depois, que tá esquece, só fala de 2 esposas, tá, são 3 mulheres que eu tenho. O chapéu do rapaz quase caiu. Então vamos lá, eu já tava achando grande, né? Aí vem um homem e agora lembra que vão ter filhos, né? A vida normal. Então, rapaz, vai ser farto. Né? Júnior. Isso é felicidade, né? Assim, às vezes as pessoas estranham quando me perguntam, tá bem? Não, eu perdi pessoas muito próximas querida, recentemente, né? E tô vivendo o luto, né? Você tá bem? Não. Você é feliz? Sou. Né? Porque não tem nada a ver com o momento, a felicidade, né? E é muito interessante. Esse curso muito me interessa. Tá joia. Vamos. Bom. Júnior, como você acha que vai ser o 2022? O ano de 2022. Eu acho que vai ser um ano de muitos conflitos. Eu acho que vai ser um ano bem difícil. Eu acho que tem tem movimentos aí. Eu falo em termos de escala mundial. A gente está vivendo um período de recessão mundial, né? Das paralisações de todos. Aí isso tem um custo depois. O preço do combustível está aqui, um preço, mas está dobrado em países da Europa, inclusive. Exato. Né? Então, não é uma coisa... Eu acho também esse processo dos veículos e dos combustíveis, a gente vai passar... A gente está num processo de transição, vai haver uma mudança aí. Eu estava vendo aí uns carros elétricos que iam chegar aqui no valor de 17 mil. Sim. Eu não acredito que chegue nesse valor. Se chegar, ótimo. Sim. Né? Vai melhorar. Se chegar, ótimo, né? Mas eu acho que esse processo também de mudança não vai... O mundo está sempre em mudança. E politicamente, Júnior? Politicamente... O que é que você espera do 2022? Eu penso assim que... eu estou na torcida que o senhor Bolsonaro continue, né? Eu torço por ele, né? Torço mesmo. Mas eu tem o Cabo Bebeto também, que vai estar numa eleição. Para mim é um cara que eu vou estar junto da campanha, faço questão de estar junto, defendendo. Tá numa linha tranquila. Até porque eu sei as posturas dele e quero que cada vez mais pessoas com esse perfil estejam envolvidas na política, né? Então, não estou falando aqui a questão de ser esquerda, direita, não. Estou falando a postura, o posicionamento de homem, de ser crítico, de defender o que é certo, tudo. Então, isso eu quero que se perpetue. Pronto, então, saindo do achismo, entrando na certeza, como você acha que vai ser o mandato do Ciro a partir de 2022? Esse cara quer polemizar, bicho. Ele fez um elogiozinho. 2023 esse povo, né? Ele fez um elogiozinho ao Ciro, o cara já pegou, já tá... Ele mesmo já tava falando aí da possível desistência dele, né? É verdade. Esse cara, bicho. Essa inconstância dele quer polemizar. Pegou um elogiozinho que você vê, não pode dar brecha a esse cara. Eu disse a você, não dê brecha a esse cara. Mas é isso, eu não vejo mal nisso, não. Estamos indo para um momento mais de encerramento, de reflexões. E assim, eu tenho uma obrigação moral de me despir um pouco do anfitrião do podcast, do entrevistador, e deixar um pouco de ser até o Lúcio e voltar ao Carlos, que é um menino lá da Serra da Boa Vista, que aos 12, 13 anos teve a oportunidade, a honra de frequentar as aulas de capoeira, como eu falei, mas também de vida, de uma força mental muito grande, e isso transformou a minha vida, porque eu vi os meus amigos de escola e adolescentes e tal. Eu tive um processo de adolescência muito tranquilo. A tomada de decisão, para mim, era muito claro o que eu tinha que seguir, o que eu tinha de fazer, o não beber, para mim era tranquilo, não sair para uma festa, me divertir e não beber. Eu tinha um pensamento forte, ao ponto da mulher que eu mais estava interessado, tal, aquela linda, chegar para mim e dizer: eu fico com você, agora você tem que beber comigo. Aí eu disse: olha, o que você tinha para me dar, guardo para você, fica aí de boa, porque aquilo não me abalava, não fazia com que eu saísse da minha linha. E isso, os poucos degraus que eu venho galgando, eu devo muito a esse momento que a gente passou, que me fortaleceu muito emocionalmente. Então, diante do pior problema, ou do maior ou do menor, a gente tem a paciência, sabedoria de ir escolhendo. Então, a esse processo aí eu sou muito grato. Como eu ia dizendo, quando os meus amigos tinham determinados problemas, eu
olhava assim e dizia, pô, bicho, é uma coisa tão simples de resolver. Só que hoje é que eu entendo que para mim era simples, porque tive esse preparo emocional, essa base. A gente a tem base no conflito, né? No conflito, eu não dava moleza não, meu amigo. Não vá pensando que tô falando aqui, assim, mas o processo era doloroso, não era? Era um treinamento de guerra. Você começa às 6 horas da manhã e termina às 12, 1 hora da tarde. Professor, eu tô com um pouquinho de... Oxe, eu acostumado, mamãe toda hora toma comidinha, toma não sei o quê. Era horas e horas sem comer. Eu tô com fome. Não, já, tem calma, e toma apertando. Tem um teste que você fez uma vez. Imagine, era o mais novo da turma, mais franzinozinho, fraco. E a galera, os caras trabalhavam no pesado e eu não, né? Aí ele chega, pega vários troncos de árvore, todos do mesmo tamanho, com o mesmo peso, e diz, eu quero que vocês levem lá para aquele lugar. E acho que era cronometrado, sei lá, algo do tipo. É isso mesmo. E certo, aí o defensor dos direitos, né? Eu digo, ei, velho, pera aí. Aqui não tá justo. Cheguei pra ele, todo defensor dos direitos, né? Eu digo, isso aqui não tá justo. Sou um cara mais novo, não tenho esse aspecto físico dos caras. Você me prejudicou, deveria ser um peso que eu conseguisse carregar. Aí ele olhou assim pra mim e disse, bicho, se tu não vai na força... Aí eu olhei assim, uma descida. Oxi, peguei o tronco de árvore, pera aí, meu irmão, sai da frente. Aí joguei o tronco de árvore, posso não ter chegado no mesmo tempo dos outros, porque os outros simplesmente pegavam o tronco de árvore aqui, botava nas costas, botava meu amigo Tiago, meu amigo Valdir, a galera lá, e botava aqui nas costas, Cláudio, e levava. E eu fui rolando, cheguei ao ponto. Quando eu olhei ali do início ao fim, que eu consegui levar um tronco de árvore daquele tamanho. Eu já cheguei em casa dizendo, mãe, eu sou um herói. Mãe, eu posso, entendeu? Porque, bicho, foi uma superação pra mim. E serve de exemplo, é muito lúcido. Então eu vi que eu poderia chegar onde eu queria utilizando a mente também, quando eu não fosse no físico. Então eu só tenho a agradecer por tudo. Foi muito importante na minha vida e eu sei que você influencia muitas outras pessoas também. Então eu tinha que ter esse momento mais íntimo, né? E o tronco, como os problemas, não vai escolher pelo porte físico, né? Isso. Vamos adequar o problema ao porte. A vida vai ser justa. Sim, né? Verdade. A vida vai exigir coisas diferentes. Então, antes de a gente fazer o encerramento, o Cícero tem aí umas perguntinhas para lhe fazer de maneira na lata, com a respostazinha simples. O maior medo? Eu temo morrer sem conseguir deixar um sistema organizado para continuidade dos meus filhos. É um grande medo. Maior sonho? Maior sonho é conseguir estabilizar uma estrutura em que eles possam dar continuidade à cultura, dar continuidade aos valores. É o maior sonho. Uma certeza, a maior certeza. A morte, não tem outra. A maior certeza que a gente morre. Para essa a gente se prepara. É uma certeza, a certeza de que se independente de conseguir ou não, o que conta muito é a história de batalha. Eu tenho objetivos na vida, meus filhos sabem os meus objetivos, minhas companheiras sabem, mas ainda que eu não consiga chegar, como aconteceu no ano de 2020, quando eu fiquei isolado no hospital e entubado na UTI, que eu achei que iria morrer mesmo, depois que saí, o Lucas, que é um filho anexado, tá aqui na foto, né? Exato, ele ligou, mestre, tem umas notícias ruins para lhe dar. Eu disse, o que é? Ele disse, rapaz, o mato cresceu lá no terreno do senhor, assim, assado, tal. Se é boa, não, que eu peguei as coisas, guardei tudo, tá tudo tranquilo, ninguém roubou nada. Eu disse, bicho, olha... O resto a gente corre atrás, né, velho? Irmão, tô bem, tô vivo, entendeu? E o mato a gente corta, as coisas a gente vai aparando, e eu tenho certeza que se eu tivesse morrido, pelo menos essa lição teria ficado, que é a luta que a gente empreende no dia a dia, que vai definindo o valor de cada pessoa, né? A disciplina, isso é uma luta. Hoje, por exemplo, a minha maior luta hoje é a disciplina alimentar, entendeu? Eu sou um cara que sinto muito prazer na comida e eu preciso regular essa relação de prazer, né? Não é
Faça um curso. Mas é isso. Eu tô doido para você conseguir eu não e posso depois fazer um curso de uma coisa que eu ainda não estou Sim. totalmente organizado, entendeu? Então eu preciso organizar isso na minha vida e aí sim eu posso falar sobre isso, né? E a gente queria que o Tamuia definisse quem é o Tamuia para a gente fazer esse encerramento. Quem é o Tamuia? Rapaz, o Tamuia... Tamuia por Tamuia by Tamuia. Tamuia por Tamuia, bicho, é um homem comum, vaidoso, como qualquer um outro, mas que procura expressar a vaidade dele de uma maneira que ele contribua de alguma maneira com o crescimento dos outros também. Simplesmente por ter tido a oportunidade de ver que o mundo é grande e cabe o brilho de todo mundo. Aí, isso é o Tamuia, entendeu? O cara é vaidoso, o cara é arrogante. Qualquer pessoa que estuda, que se esforça, que se disciplina, que luta, que treina, você me conhece da juventude, entendeu? Bicho, eu sei que eu não sou igual a qualquer um. Eu sei que eu não vou me comparar a qualquer um, porque enquanto muitos passaram a juventude na esbórnia, vou colocar assim, né, na gandaíce, eu vivi disciplinando a minha vida, me esforçando, lendo, estudando, treinando. Então, se hoje eu tenho uma vida, bicho, o cara tem 2 mulheres, 3 mulheres, tem filhos, tem isso, tem aquilo, eu hoje colho os frutos do que eu plantei e tento manter a estabilidade disso. Então, só para fechar, o Aron Atan estava com o Pajé Tibiriçá, que disse assim: Aron, eu quero te mostrar uma sobrinha minha que eu quero que você namore com ela nunca namorou. O Aron Atan está com 18 anos e a minha tem 16 anos. Não, porque entre os indígenas a gente tem isso, né, de apresentar, de ver se dá certo. E aí o Aron Atan foi lá conhecer a sobrinha do Pajé, e aí eu voltou, eu disse: e aí, Aron, é bonita? Ele disse: muito bonita, pai. Eu disse: bonita de corpo, tudo. Ele disse: muito bonita e educada. Eu disse: e aí, vai namorar com ela? Ele disse: pai, depois que eu passar no Enem. Eu tenho certeza que a mesma motivação que eu tenho por mulher tem. Sim. Mas a gente entende que existem etapas que são importantes na vida, que não adianta você, vai namorar agora e não tem nada para mostrar ou para oferecer. Essa admiração cai por terra rapidamente. Então as pessoas vão se encantar a longo prazo. Eu estou há mais de uma década com as pessoas que eu convivo hoje. Então elas não estão há mais de 10 anos comigo por porque acaso, ele ou por conveniência, é por ameaça, é porque ele dá doce para elas, não é porque existe uma admiração real mútua, né, entre essas pessoas. Ô, Júnior, Vale. Eu lembrei agora de um fã seu, porque ele olha assim e ele diz: bicho, ele entra, na mente dela, só pode, ele entra na mente dela. Aí eu disse: bicho, elas são psicólogas também, elas são formadas, elas são inteligentes pra caralho, acho que elas entram na dele, pô. Aí ficou naquela... Eu brinco com isso. É muito bacana, é muito bacana. Eu coloco assim, a única coisa que eu não quero é que nenhuma delas seja tratada, tudo que eu fiz para afirmar, tudo tem a ver com a relação cultural, de onde eu venho, se eu não tiver suporte familiar que eu tenho, da minha família, de ter as mesmas origens, de entender isso como um processo normal, de aceitação, talvez eu não conseguiria viver esse modelo que vivo. Mas eu digo claramente, eu nunca quis tratar nenhuma mulher que me amou, que eu amo ela como o título de rapariga ou de uma mulher de menos valor. Então, mesmo você, mulher, que assiste, que tem essa necessidade de diminuir as outras mulheres, veja bem o que você faz com a sua vida, entendeu? Veja bem a maneira que você diz ser cristã e respeitar as outras pessoas. Né? Com essa necessidade de diminuir as outras pessoas e de destruir as outras pessoas. Né? Nosso homem da técnica, Fabian, tem uma lembrancinha aqui, Júnior. Deu um sorriso. Oi, pessoal. Aqui é uma lembrança, ó. A lembrança que a gente vai passar pra... Tá bom, tão bonito demais. Isso aqui é uma lembrança do podcast LCM pra você, Júnior. Rapaz. Aí de um momento que a gente fez a entrevista, a gente agradece de coração a sua disponibilidade. O papo poderia fluir por horas aqui, porque a gente tem muito conteúdo, você tem muito conteúdo.
Eu só peço que você coloque esse quadro assim um pouco afastado das suas esposas, para não acharem que é um quarto relacionamento, tá entendendo? E como você tem a fama de ser muito ativo, aí a passividade vai sobrar todinha para mim, tá entendendo? Não, aqui as figuras estão aqui são cabras. Cara, Valeu. esse foi o podcast LCM, espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera! Valeu! Olá, gente! Espero que vocês tenham curtido bastante o podcast LCM, Liderança, Cultura e Mobilização, para que a gente conseguisse levar esse conteúdo informativo, imparcial e descontraído para todos vocês. Alguns parceiros foram fundamentais para isso. Adrenalina Net, sua satisfação é a nossa maior meta. Localizada na rua Mariano de Freitas, próximo à Rádio Vitória FM, próximo à Delegacia de Palmeira dos Índios, lá no bairro São Cristóvão, número 106. A partir de amanhã, quem procurar a Adrenalina Net vai ter 15% de desconto na primeira mensalidade, se falar que viu a propaganda aqui no podcast LCM. Vocês indo lá, adquirindo os planos, a nossa credibilidade vai aumentar. Futuramente vamos a 50% e quiçá a 100% da primeira matrícula, da primeira mensalidade, porque o Sérgio, o Dal e o Carlos são pessoas topadas, parceiros da gente. O provedor do seu coração não deixa você na mão. Adrenalina Net é show, papai!